O futuro é uma espécie de banco a qual vamos remetendo, um a um, os cheques de nossas esperanças. Ora, não é possível que todos os cheques sejam sem fundo. Mário Quintana. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque podcast é mídia streaming, você ouve onde, quando e como quiser. E podcast que vos fala agora é o Entendo Nada, o podcast que não entende nada, mas tenta humildemente explicar tudo. Este que vos fala, este que está apresentando hoje, diferente de outras edições, é o Flávio Santos, o solerte apresentador, e eu vou chamar nesse exato momento o não menos solerte Luiz Rossi, diretamente dos confins de Indaiatuba. Boa! Como diz o Flávio, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a apresentação está com ele, já vamos explicar o porquê. A gente colocou o título desse episódio aqui, Vem Vacina, vem, porque olha, a gente está morrendo de medo dessa história do ozônio. Aliás, eu diria mais, o Flávio, a única ligação que ele faz de buraco e ozônio é o da camada de ozônio, certo, Flávio? Exatamente. Eu tenho medo dessa notícia do ozônio que surgiu nos últimos dias, e é um medo muito óbvio, né? A gente começa a falar de buraco, né? É mais confortável olhar para o buraco da camada de ozônio, como você disse, lá em cima, né? Exatamente. E a gente tá brincando aqui, antes de anunciar o tema propriamente dito, como o Luiz já anunciou aí, porque é um tema que traz muita ansiedade, traz muita preocupação para as pessoas, porque está ligado diretamente à nossa existência, ao nosso bem-estar e ao nosso cotidiano aqui nesse humilde planeta Terra. Eu vou fazer o texto de apresentação aqui e logo em seguida eu vou anunciar a nossa entrevistada e vou dar um recadinho também a respeito da entrevista. Nunca o mundo esteve tão ansioso. Com meses de quarentena e medidas de restrição, não existe uma pessoa que não esteja ansiosamente esperando e torcendo pelo surgimento da vacina contra o Covid-19, que seria a volta definitiva para o velho normal. Não sei se isso é muito bom, mas estamos aí. Em meio a protocolos, fases, testes, a sociedade moderna trava uma luta contra um inimigo microscópico, letal e resistente. Para trazer luz, a gente precisa de luz nesse tempo de treva, gente. Para trazer luz ao tema e esclarecer todas as dúvidas, vamos conversar com a pós-doutoranda em bioquímica, Melanie Dutra. Antes de começar esse bloco de questões, tenho que avisar aqui que eu não participei da entrevista por questões de agenda, mandei minhas perguntas para o Luiz. Hoje eu fui igual ouvinte, eu mandei minhas perguntas para o Luiz, o Luiz pegou as perguntas dos ouvintes que participaram das enquetes, mandaram mensagens e também agregou as deles e fez uma bela entrevista com a Melanie, uma entrevista longa, mas muito didática, muito legal. Vocês vão ficar aí ouvindo essa entrevista por um bom tempo, mas vocês não vão sentir o tempo passar. Foi uma entrevista fantástica e, principalmente, hoje, a gente está numa época que as pessoas estão brigando por aborto, sim ou não, por estupro. A gente parece que voltou para a Idade Média. Essa entrevista é um ponto de luz numa idade de tanta ignorância, de tanto desacerto e de tanto desencontro de opiniões. Ouça, Melanie Dutra com vocês, senhoras e senhores. Bom, quem está ouvindo a gente agora aí no podcast, vocês já ouviram a apresentação, eu e o Flávio já apresentamos. O Flávio não estará aqui na gravação com a gente por causa de horário mesmo. A Melanie tem uma agenda bem ativa, ela tá, por causa dessa questão da vacina, a agenda dela tá que tá, né? Então eu consegui um horário com ela à tarde, esse horário o Flávio tá no trabalho dele, eu tenho um horário mais flexível, eu consigo ajustar. Então seremos eu e a nossa convidada aqui, que já vou apresentar, apesar de a gente já ter falado dela na apresentação. Melanie Fontes Dutra. Nós já gravamos com você, fizemos um episódio que falamos sobre os números, né, as estatísticas da Covid-19. E lá eu já fiz essa pergunta para você. Mas eu vou refazer essa pergunta, que eu acho que é a pergunta mais difícil. Todo entrevistado diz que é a pergunta mais difícil. Eu vou refazer essa questão porque sempre tem alguém que está ouvindo pela primeira vez. Então, talvez não possa ter ouvido lá atrás. Eu até recomendo que vocês escutem também, que foi uma ótima entrevista. Mas vamos lá. Melanie, quem é você e o que você faz? Realmente é bem difícil mesmo, mas
Bom, eu sou a Melanie, como tu falou, a maioria das pessoas me conhece como Mel. Eu sou biomédica, mestre e doutora em neurociência pela URGS. Eu também sou idealizadora e coordenadora da rede Análise Covid, do grupo Infovid. Ambos são redes e grupos multidisciplinares de pesquisadores voluntários para o enfrentamento da pandemia. E o que eu venho fazendo, então, desde o início da pandemia e também da chegada dela com maior intensidade aqui no país, é divulgar informação científica, analisar dados e evidências de artigos ou de algum fenômeno que esteja ocorrendo e tentar trazer isso de uma forma acessível para as pessoas. O intuito da rede Análise Covid é esse também, analisar, coletar e disponibilizar de uma forma acessível esses dados. Então, basicamente, eu sou uma ferramenta desse sistema de divulgação e venho tentando fazer isso sempre da melhor forma possível e da mais abrangente, né, em termos de público possível. Legal, legal. Eu que fui atrás de você, eu lembro que lá no Twitter eu encontrei lá a sua arroba, não sei exatamente quem recomendou, porque Twitter é assim, né? Vai recomendando um lá, você vai clicando, vai atrás, vai atrás. Eu achei você e achei todos esses que você falou. Inclusive, tudo isso eu vou colocar depois na postagem. Como eu fiz na postagem anterior, eu vou fazer Ah, nessa. legal. Eu vou colocar todos esses contatos porque é bem interessante mesmo, é bem legal. Eu já peguei alguns dados que para fazer algum programa ou alguma coisa que eu queria, peguei da rede análise de vocês. E eu gosto de estatística, eu gosto de ver algumas estatísticas, então às vezes eu tô olhando lá, então eu achei muito legal. Tanto que eu falei, o Flávio que Ah, foi legal. atrás, mas eu que falei pra ele, Flávio, olha essa pessoa, vê isso aqui, cara, a gente tem que entrevistar ela. A gente tem que entrevistar, não tem jeito. Aí ele gostou também. Então eu vou colocar todos esses links, vou deixar tudo linkadinho lá depois nas postagens. Mas vamos lá. Antes de entrar na questão, que acho que todo mundo quer fazer essa questão, eu vou fazer uma antes dessa, né? Que é assim, porque a gente fala de vacina, vacina, vacina tal, mas como funciona uma vacina? Por que a gente tem que se vacinar? E chegou uma questão aqui, um pouquinho antes de gravar, chegou essa questão aqui de uma ouvinte, que é a minha cunhada. É até engraçado, porque eu falei pra ela ontem que eu ia entrevistar você e tal, falar de vacina. Ela falou, ela trabalha na área da saúde, né? Ela, peraí, eu vou arrumar uma equipe aqui, vamos fazer umas perguntas. Então vai ter um monte de pergunta dela aqui. Tem um monte de pergunta dela aqui Tranquilo? hoje. Várias perguntas. É a Rose Mesquita e equipe. Vou colocar aqui equipe porque é quem trabalha com ela. Então, como funciona Claro. uma vacina? Por que temos que nos vacinar? E qual a diferença entre vacina e injeção? Certo. Então, antes de tudo, as vacinas elas têm várias formulações, várias formas da gente inocular, da gente fazer então essa imunização, né? A vacina ela tem essa proposta da gente imunizar então uma pessoa para que ela crie uma resposta funcional contra algum agente infeccioso, que pode ser um micro-organismo, que pode ser então um vírus, uma bactéria ou alguma coisa desse gênero, né. Então a vacina, ela vem sendo usada há muito tempo, né, ela foi palco de vários momentos históricos relevantes, como a revolta da vacina que aconteceu no Brasil, mas independente sobre todas as questões que envolvem, ela é uma ferramenta segura e é uma ferramenta de suma importância, talvez a maior ferramenta que temos hoje de saúde pública. Isso porque quando a gente faz uma vacinação em um grupo de pessoas, além da gente reduzir expressivamente a transmissão desse agente infeccioso, a gente acaba protegendo as pessoas que ou ainda não se vacinaram ou não vão se vacinar por alguma outra razão. Então, isso faz com que veja só uma questão da nossa proteção individual, ela é muito além disso. A gente se vacinando, estamos protegendo a sociedade em si. Então, isso é tão verdade que nos últimos anos a gente vem observando, pelo menos vinha, porque agora com esses movimentos anti-vacinação, infelizmente algumas coisas estão tornando a acontecer novamente, mas quando esse movimento não era tão forte, a gente viu uma expressão muito significativa de novos casos de doenças que já deram uma dor de cabeça imensa para as pessoas. Um exemplo disso é a poliomielite. Então, a poliomielite ela é uma doença que acomete principalmente crianças, né, no início assim da vida, pode gerar paralisias em membros bastante sério. Então, por muito tempo, acho que talvez na geração dos meus pais, inclusive, era muito comum tu conhecer alguém
que teve uma criança que teve pólio ou que perdeu uma criança para pólio. A morte por pólio era um fenômeno muito comum também. E quem tinha e acabava sobrevivendo, uma parte das pessoas corria sérios riscos de ter a famosa paralisia infantil, né? Então, esse é o grande ponto, sabe? A polio parou de circular no sentido de novas crianças terem muitos casos de infecção, como a gente via, quando essa vacinação contra ela foi implementada. Então, nos anos seguintes a esse calendário oficial de vacinação para polio, por exemplo, a gente tinha casos um número muito pequeno de casos na população. Então, isso é um exemplo muito claro de como a gente conseguiu administrar muito bem uma doença que deu muita dor de cabeça nas pessoas, que foi muito grave, que foi muito séria, que custou vidas e que impactou vidas depois, né? Tem um colega meu que tem um irmão que tem paralisia dos membros inferiores porque teve pólio, sabe? Então, antigamente era muito comum tu conhecer pessoas ou conhecer alguém que conhecia alguém que teve pólio ou que perdeu alguém para pólio. Outra coisa também é o próprio sarampo e, enfim, essa questão da vacina ela é tão forte, ela é tão importante que a gente já conseguiu erradicar uma doença que foi a varíola, né? Então a varíola não circula mais, basicamente, graças a uma extensa campanha de vacinação. Então, vacina não pode ser dissociada de saúde pública, é responsabilidade nossa, a gente protege nós mesmos e aos outros quando a gente se vacina. E eu posso falar mais adiante, mas tem várias formas da gente fazer a vacinação, né? Tem a vacina injetável, tem o famoso Zé Gotinha, que é aquela vacina oral. Tem várias formulações, né, de tu se vacinar, né? Às vezes associam direta à injeção, né? Mas tem várias formas. E aí que entra a diferença, né? A injeção é uma via em que um remédio é aplicado. Eu posso tomar paracetamol injetável, posso tomar um antibiótico injetável, como é o caso da bezetacil, posso tomar qualquer remédio com formulação para isso, posso tomar de forma injetável. Não necessariamente eu vou estar induzindo uma resposta do meu sistema imune a um agente infeccioso. A injeção é uma via, né, de administração, enquanto que a vacina ela é um produto, ela é específica e com o objetivo de fazer a imunização. Uma vacina pode ter como via a injeção, que são as vacinas injetáveis. Mas eu posso ter vacinas como o Zé Gotinha, que é uma gotinha que tu pinga na boca, ou posso ter adesivos, enfim, tem várias outras formulações, mas essas são as principais, acho que é a principal diferença entre elas, né? A gente precisa. A injeção é uma via, a vacina é literalmente a ferramenta ou produto específico para induzir uma imunização. Ah, entendi. Era uma coisa que eu também tinha essa dúvida. Foi até legal quando elas mandaram a questão, que eu falei, nossa, legal perguntar isso, né? Que Com claramente, certeza. por exemplo, se toma insulina, por exemplo, injeção, né? Mas ela não é uma vacina, né? É isso, né? É uma injeção, é isso. Ah, legal. Exatamente. Legal. Não, interessante, bem explicado, bem interessante mesmo. Antes de entrar na questão que todo mundo quer ouvir aqui, eu vou falar que eu coloquei uma enquete lá no nosso Entendendo a Podcast no Instagram, perguntando se você tomaria a vacina russa, né? E muito interessante que tá 50% sim, 50% não. Um monte de gente lá deu meio a meio. Então eu acho que essa questão aqui é que no momento é que tá mais assolando todo mundo. A questão e você que vai responder pra gente, você que vai salvar todo mundo aqui, Melanie, você é a salvação do mundo hoje. Essa vacina russa contra a Covid, ela funciona? Não sei. Não sei. E olha, ninguém sabe, ninguém que não faz parte, pelo menos, das Sim. pessoas que estão diretamente envolvidas nessa pesquisa, sabe. Desculpa te decepcionar, mas eu não tenho a menor ideia se ela funciona. E isso é um problema. É um problema porque no momento em que eles anunciam que vão vacinar uma parcela dessa população, eu deveria saber, né? Eu, como cientista, de uma forma geral, especialmente que está atrás, investigando essas vacinas, acompanhando todas que estão em estágio 3, principalmente, deveria saber, não porque eu sou especial, mas sim porque todos os cientistas e a população deveriam saber. Então, essa é uma falha muito grave que não só as pessoas que estão conduzindo essa pesquisa e até mesmo as autoridades governamentais estão cometendo, que é a falta de transparência. Então, o que a gente sabe sobre essa vacina é que ela usa vetores adenovirais, como a de Oxford.
Só que parece, segundo uma entrevista, né, que eles usam uma forma diferente. Eles usam 2 adenovírus, então eles usam 2 vetores diferentes, um para induzir a resposta e outro para potencializar ela. Mas os 2 eles teriam a mesma sequência ou o mesmo material imunizante, assim, seria uma parte da proteína S, até onde eu consegui ler e entender como é que funciona esse mecanismo deles. Mas ele é bem similar a essas outras vacinas, que a gente tem mais informações, por exemplo, como as que usam adenovírus, como a de Oxford. Só que é bem isso, a gente não tem um artigo explicando exatamente como é esse modelo. Eles falam que essa tecnologia eles usaram, se eu não me engano, para a vacina do Ebola. Só que a questão é, mesmo que essa tecnologia seja exatamente igual, isso não invalida e muito menos te dá o alicerce de não fazer testes porque tu está usando algo que já foi usado. É um contexto diferente, é um vírus diferente, então eles também comentaram que talvez tenha usado isso para MERS, que seria muito próximo parente assim do coronavírus, ainda que pertençam para a mesma família, são vírus diferentes, né? São espécies, por assim dizer, não espécies, mas enfim, um é o MERS-CoV, o outro é o SARS-CoV-2, eles são diferentes Sim, bastante assim. sim. Então, essa é a questão. Mesmo que a tecnologia, na justificativa deles, seja parecida, isso não justifica eles não prestarem as contas, por assim dizer, com os resultados que eles obtiveram e, principalmente, não justifica não fazer uma fase 3, né? Porque no desenvolvimento das vacinas, eu posso explicar isso depois, a fase 3 é a crítica, é a mais importante, é aquela que não pode ser reduzida, não pode ser simplificada, não pode ser agilizada, não, ela tem que acontecer da forma como é preconizado, porque ela é que dá a evidência final, o bate o martelo, se não só tem eficácia e segurança, como se protege também. Então, tem vários outros resultados de outras fases vão mostrar que o sistema imune da pessoa consegue desenvolver uma resposta. Legal. Agora, essa resposta protege ou é só uma resposta na presença daquele agente estranho ao corpo? Isso é uma pergunta muito importante, né? E nem todas as respostas podem proteger. Então a fase 3 busca isso, ela busca investigar se tudo isso que a gente está vendo, se é seguro, não tem efeitos adversos muito evidentes ou intensos, é tudo na faixa do ótimo, assim, né? E principalmente gera uma resposta eficaz. Agora a gente tem que investigar se tudo isso se repete com uma população maior e mais diversa e principalmente se essas pessoas estão protegidas. Caso elas se exponham ou se infectem, elas vão ter uma imunidade para responder e não desenvolver a doença. Quem responde isso é a fase 3. E o que está acontecendo com esse rolê da Rússia é que ou eles não fizeram a fase 3, ou eles fizeram, mas não publicaram os dados e vão fazer essa vacinação mesmo assim. Ambos os casos são graves, porque em ambos os casos a gente não sabe o que aconteceu. Não sabe se é seguro, não sabe se foi eficaz, não sabe que tipo de resposta, se foi resposta só de anticorpo ou se foi resposta com célula também. Então a gente fica muito às cegas nesse caso, né? E isso é bastante sério, bastante sério. Sim, sim, é muito sério. E a sua resposta é tudo o que eu tenho ouvido e lido por aí também, que não dá para saber exatamente, né? Não dá para saber o que está acontecendo, se passou em todas as fases ou não. É uma situação bem complicada. Aliás, a próxima questão tem a ver com as fases, né? Porque a gente tá aqui que é leigo, quem tá fora disso que é leigo, não entende muito. A gente sabe que tem que ir no posto de saúde tomar vacina. Mas a gente não sabe o caminho que leva até chegar essa vacina, poder chegar no posto de saúde para vacinar a gente. Então, quais são as fases de uma vacina para ela poder ser oferecida a toda a população? Bom, a gente tem algumas fases, então elas podem ser divididas em fases pré-clínicas e fases clínicas. Ao todo, são mais ou menos 5 fases. Então, a primeira delas, que abrange esse período pré-clínico, ou seja, antes de testar em humanos, ela é fundamental para a gente iniciar, dar esse pontapé inicial numa pesquisa de uma candidata à vacina. Então, antes de tudo, a gente precisa entender como é que o nosso agente infeccioso funciona, vamos botar o nosso vírus aqui em questão. A gente precisa saber como é que ele se liga na célula, que proteínas ou moléculas são importantes para isso. Se eu quero bloquear a infecção, que ele entre numa célula e comece, então, o seu processo infeccioso,
Se eu quero bloquear isso, eu preciso conhecer como isso acontece. Que receptor da célula ele usa para reconhecer e entrar, qual proteína dele ele usa para se ligar nesse receptor e assim vai indo. Então, essa fase exploratória, eu vou pesquisar e identificar essas moléculas promissoras. Bom, não é todo vírus que pode gerar uma resposta tão legal quanto uma porção que ele usa que é fundamental para a sua ação infecciosa. Então, as pessoas não chegaram por acaso na proteína S, no domínio de ligação ao receptor, ou até mesmo na própria estrutura da proteína spike à toa. Houve muita pesquisa que mostrou que esse ponto é chave para a ação infecciosa do SARS-CoV-2. Então, tudo isso quem deu essas evidências foi essa fase exploratória, onde a gente vai pesquisar essa molécula. No momento em que a gente achou, a gente pode ir para a fase pré-clínica propriamente dita, que é a validação em um organismo vivo. Então, eu preciso ver se em um organismo vivo, eu expondo ele a essa molécula promissora, se ele vai desenvolver, então, uma resposta contra ela. Então, a gente usa modelos animais, como roedores e outros animais da rotina de experimentação animal, tudo sempre aprovado e sob fiscalização e vigilância de comitês de ética para uso de animais em pesquisa. E a gente vai avaliar inicialmente segurança dessa resposta imune, né? Então, efeitos farmacológicos e toxicológicos vão ser também avaliados e a gente vai chegar numa proposta de dose, numa proposta de via para ir com um pouquinho mais de segurança para testes em humanos. Então, finalizando essas duas etapas, a gente entra na fase clínica, que daí é dividida em 3. Então, a fase 1, a gente faz uma avaliação preliminar, então, dessa segurança e resposta. Então, agora a gente está testando nos primeiros organismos humanos e a gente vai ter um número pequeno de pessoas envolvidas, né, em torno de 20 a 80 indivíduos, para justamente investigar bem de perto como vai funcionar essa resposta. Na fase 2, a gente vai obter mais informações sobre a resposta imune e a gente vai começar a criar um calendário de doses e horários para a gente usar na fase 3, que é a fase mais importante. E vamos ampliar, então, o número de indivíduos para centenas de participantes, entre 100 a 300. Dessa forma, eu acabo não criando grupos que eu tenha uma população específica num e não no outro. Então, eu divido bem a minha população assim. Eles são controlados porque a proporção de pessoas é parecida, então não adianta eu ter 75 pessoas no grupo e 2 no outro, né? Eu preciso ter mais ou menos o mesmo número em cada grupo, né? E aí ele pode ser cego. Quando ele é cego, eu e tu que estamos recebendo não sabemos o que estamos recebendo. Se ele é duplo cego, nem nós estamos sabendo e nem quem está nos aplicando sabe. A pessoa recebe, por exemplo, vacina A e vacina B, ela não sabe que A é a candidata e B é o placebo. Ela não sabe também. Ele pode ser triplo cego, que é quando nem eu e tu sabemos, nem quem está aplicando sabe e nem quem está analisando sabe. Então, a pessoa que está analisando também não sabe. E isso elimina um viés muito importante também na hora da análise. Então, quanto mais a gente cega o estudo, mais controlado no sentido de rigor ele se torna. Então, a gente consegue ver estudos até triplos cegos na literatura. Isso mostra um rigor bem importante. Então, é isso. Resumindo, randomizado, colocar aleatoriamente pessoas nos grupos, controlado, proporções parecidas, e cego, quando os indivíduos não sabem o que estão recebendo. Na fase 3, então, a gente vai ter milhares de indivíduos e até dezenas de milhares de indivíduos, quando literalmente esses estudos são projetados para avaliar eventos adversos raros, né, na população. Então, aqui a gente também pega populações mais idosas e mais jovens também, porque a gente já reuniu várias evidências da fase 1 e 2, quanto dose, quanto efeitos. E a gente faz uma avaliação completa de segurança, completa de eficácia e, principalmente, se protege ou não. Então, é o que a gente chama de estudos de larga escala, são aqueles ensaios clínicos randomizados, controlados, duplos cegos, que a gente vê essas várias palavras-chave assim, que mostram que essa fase tem bastante rigor. Então, quando a gente está desenvolvendo uma vacina de uma forma emergencial, quando a gente tem uma pandemia que está matando um monte de gente, a gente quer muito administrar ela da melhor forma possível, a gente pode fazer uma flexibilização de realizar a fase 1 e 2 juntas. Então, isso é possível de fazer. Eu posso fazer tanto a fase 1 quanto a fase 2 juntas. E isso a gente viu em várias dessas vacinas que estão em fase 3 agora, que elas publicaram os dados da fase 1/2. Isso eu posso fazer. Agora, o que eu não posso fazer é a fase 3 de uma forma diferente como ela deve ser feita, porque ela vai bater o martelo. No momento em que algo for aprovado na fase 3, já pode
depois de analisar todas as evidências e tudo mais, entrar para distribuição e produção e vacinar de fato as pessoas. Então, para eu fazer isso e garantir que o processo é seguro, eu não posso fragilizar de forma alguma essa fase 3 e suas etapas de análise. Por isso que é muito grave quando uma vacina coloca os pés pelas mãos, né? Entra já no discurso, na narrativa de distribuição e vacinação, sendo que a gente nem viu os dados da fase 3, né? Sim, sim. Assim, como que faz? As pessoas elas se candidatam a entrar nessas fases? Como quem é escolhido? Quem é chamado para participar, para receber essas vacinas em todas essas fases? Então depende da regulamentação desses órgãos que estão envolvidos na pesquisa, né? Tem alguns órgãos que priorizam, por exemplo, profissionais de saúde, né? Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre tem o Hospital São Lucas, se eu não me engano, da PUC, estava recrutando pessoas para a Sinovac, que é uma das chinesas. E ali, pelo que eu li assim no recrutamento, eles estavam priorizando profissionais de saúde. Então, isso é uma questão. Tem alguns outros lugares que daí acabam pegando populações, vamos botar assim, mais gerais, assim, né? Não precisa necessariamente ser um profissional de saúde, pode ser pessoas de outros nichos ou de outras áreas. Então, na verdade, tudo depende, quem vai definir isso são os próprios órgãos que estão envolvidos na pesquisa, né? Então, cada um tem o seu caso. Tem alguns lugares em que foi-se aberto um local onde a pessoa poderia se voluntariar, poderia disponibilizar seus dados e interesse em participar desse estudo. Mas tem outros locais que já fazem algumas exigências, como, por exemplo, ser profissional de saúde, justamente porque é estratégico também, né? Então, acaba dependendo dessas pessoas. Legal, boa. Bom pra gente saber como funciona. Eu recebi 3 questões aqui. Eu juntei. As 3 pessoas mandaram as questões parecidas. Então eu juntei tudo em uma só, porque uma encaixava com a outra. E quem mandou as questões foi o 2 Shopscast. Pessoa, gente boa, também tem um podcast. A Mayara Azevedo, que está sempre mandando aqui pra gente aqui umas questões. E a Rose Mesquita, como eu falei, né? Rose Mesquita e equipe. Então são 3 questões em uma aqui. A vacina é 100% segura? Qual o tempo de eficácia para formar os anticorpos? E ele mandou uma aqui que eu acho que ele quis dizer fase 3, mas eu vou ler como ele mandou aqui, tá? E a média de tempo para voltar à normalidade depois que a vacina chegar à fase 6? Ele escreveu fase 6, não sei se é isso mesmo. Então são essas 3 Fiquei em questões. dúvida dessa fase 6 também. Então eu Mas acho eu que ele quis acho dizer rápido. fase 3, né? Eu acho que ele quis dizer fase 3, né? Acho que sim. É. Bom, sobre vacinas serem 100% seguras. Vacinas em geral são muito seguras. Eu normalmente fico com o pé atrás com algo 100% seguro, né? Mas ainda mais se tratando de organismos biológicos. Então, o que a gente precisa entender sobre as vacinas é que elas passam por essa extensa validação, que em média leva 10 anos de muita investigação e análise para poderem ser disponibilizadas. A gente teve o exemplo de uma outra vacina, se eu não me engano, era do Ebola, agora eu não lembro, mas que ela foi disponibilizada em 5 anos. E foi muito rápido, foi considerado muito rápido para o desenvolvimento de uma vacina. Porque, em geral, a média é 10 anos, mas tem vacinas que até hoje a gente não tem e que a gente vem estudando essas famílias de vírus e a gente ainda não conseguiu desenvolver uma candidata à vacina que pelo menos chegasse ou superasse a fase 3 para entrar em distribuição. Então, isso é um ponto. Outro ponto que a gente também tem que levar em consideração, que são pontos meio que indiretos, mas que acabam consolidando essa resposta, é que esses estudos, eles têm uma taxa de falha muito grande. Uma taxa de falha justamente pelo rigor que essas fases impõem e que muitas vezes esses estudos não se confirmam quando chegam nelas. Então, saiu um estudo na Applied Clinical Trials que comentou o seguinte: os estudos que superam a fase 2 são menos de 30%, ou seja, 70% deles falham em serem aprovados na fase 2. Dos que são aprovados, os que chegam então para a fase 3, 50% falham. E, em geral, essa falha está envolvida na não confirmação da eficácia, né, que tu vem avaliando nas fases anteriores, aí chegando na 3, aumenta a população, torna ela mais diversa, não se confirma, ou a segurança acaba ficando comprometida também. Então, tu vê, a gente já tem um ponto de corte muito grande só na fase 3, 50%, né? Então,
quando a vacina chega para uma pessoa, quando tu vai no posto se vacinar, a gente tem que levar em consideração tudo isso, toda essa investigação ampla e o rigor, e principalmente a gente vê isso indiretamente nas taxas de falha, né? Todo estudo que vai seguir adiante, que vai conseguir superar o rigor que essas fases impõem, principalmente a 3. Então, eu tenho um pé atrás com o 100% seguro, mas eu diria que as vacinas são uma das ferramentas mais seguras que nós desenvolvemos enquanto humanidade. E, e a gente vê isso porque a gente tem um calendário imenso, com várias vacinações ao longo da vida, e elas beneficiam muito nós mesmos e a nossa sociedade, o nosso desenvolvimento enquanto organismo. Então, acho que é importante considerar isso, sabe? E principalmente também tem um outro ponto que é a gente respeitar as janelas biológicas, né? Tem janelas e janelas, tem momentos em que a gente toma vacinas que podem não ser indicados para outros momentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, as vacinas que a gente toma no início da vida, que ali é muito importante naquele momento tomar aquelas. Depois a gente tem aquelas que a gente toma quando é mais adolescente. Depois tem aquelas que a gente toma depois para o resto da vida, periodicamente, tipo a do tétano, que é de 10 em 10 anos, e assim vai indo. Então, cada vacina tem seu calendário, tem seu momento, a gente tem que respeitar isso também, porque essas janelas biológicas garantem sua segurança. Foi nessas janelas que a gente estudou, que a gente sabe como elas funcionam, e também tem estudos em outras que mostram que realmente é naquelas e não nessas que a gente deve se vacinar. Então, não só vacinar, mas respeitar o calendário de vacinação é de suma importância. Então, sobre a outra pergunta, a média de tempo para voltar à normalidade depois que a vacina chega nessa fase 6, que eu vou interpretar como 3 aqui. Então, gente, outro ponto, e eu não quero ser a estraga-rolê, né, da gurizada, mas um outro ponto é que depois que ela é aprovada na fase 3, leva um tempo de distribuição, de produção. Produzir uma vacina não é trivial. A quantidade de insumo que eu preciso para gerar o recipiente, a via em que a vacina, que também deve ser produzida, vai ali dentro, a quantidade de seringas que eu vou ter que ter, a forma como eu vou transportar essas seringas a nível continental, no caso do Brasil, né, que ocupa uma dimensão bizarramente grande no planeta, assim. Então, é diferente, requer uma baita logística. Felizmente, nós somos uma nação que tem um programa de vacinação modelo no mundo, né? A gente tem um calendário de vacinação e a campanha de vacinação que é referência mundial. A gente se vacina desde sempre e tem uma boa adesão da população para isso. Então, eu acho que em termos de logística, sim, talvez a gente se saia bem, mas ainda assim, se a gente for considerar outras vacinas, como por exemplo a gripe que teve, para vacinar a população aqui do sul, de Porto Alegre, levou uns 4 meses. Foi isso na minha cabeça, né? Porque eu não cheguei a contar, tô falando assim por alto. Porque eu lembro que rolou pelo menos 4 levas, 4 chamadas de vacinação. Primeiro os idosos e grupos de risco, depois as crianças, depois não sei quem, e depois não sei quem. Eu sei que 4 aconteceu e cada uma foi mais ou menos um mês, assim, sabe? Então deve ter sido 4 meses. Eu tô falando daqui do sul. A gente tá falando. Para a Covid, a gente tá falando do Brasil inteiro. Então, distribuição, produção, logística de transporte e a vacinação, é muito difícil a gente pensar em uma data anterior ao meio-fim do ano que vem. Porque a gente também precisa contar que, por exemplo, a vacina que sair, que realmente for aprovada, a gente tem acordo comercial de compra já? A gente tem acordo comercial de transferência de tecnologia, porque isso é muito importante. Se a gente não tiver transferência de tecnologia, a gente vai ter que comprar todos os lotes. Isso requer dinheiro, requer uma mobilização e tudo mais. Agora, se houver transferência de tecnologia, significa que a gente pode fazer a vacina dentro do país, o que ajuda bastante. A gente pode mobilizar vários institutos chaves, como o Butantan, o Manguinhos da Fiocruz, entre outras instituições, né? E daí a gente formar vários centros de produção desse insumo. Isso seria show. Mas não é todas que a gente tem acordos de transferência de tecnologia. A AstraZeneca a gente tem, por exemplo. Então, a gente entra nessas questões, né? São questões que a gente pode já ir vendo antes da vacina chegar para já ir preparando o terreno. Da mesma forma que a gente precisa pensar quem vai se vacinar primeiro,
né? Qual é a ordem de prioridade? Profissionais de saúde e grupos de risco? Show, concordo. Acho que é estratégico os profissionais da saúde que estão ali se expondo e serem privilegiados de receber esses primeiros lotes para se proteger e continuar agindo de uma forma tão heróica e tão bem, né, na administração da pandemia, nos cuidados e manejo. Grupos de risco também, porque as taxas de mortalidade são maiores, então isso a gente precisa deixar bem definido. Como é que é a ordem de prioridade de vacinação, né? Para priorizar quem está mais exposto ou tem mais risco para quem tem menos. Isso a gente poderia já estar discutindo, poderia já estar criando leis ou algum tipo de protocolo padrão para distribuição nacional, para quando chegar a gente já ter todas essas ideias bem estabelecidas, né? Não deixar para que no momento em que a gente tiver a oportunidade de já pôr isso em prática, ter que pensar e estabelecer tudo isso, né? Então eu acho que a gente podia estar fazendo isso já, né? Já ir agilizando essa parte. Confesso que realmente eu não tenho ciência de tudo que está tramitando, talvez daqui a pouco também já esteja tramitando e tal, mas eu só quero ressaltar novamente que nós, enquanto população, poderíamos cobrar isso também, né? Cobrar que isso seja de alguma forma já pensado e estabelecido antes de uma vacina já entrar em fase de produção. Então, tempo para voltar à normalidade, assim, para vacinar esses grupos estratégicos, vamos pensar assim, que a vacina, uma delas foi aprovada esse ano, tá? Então, esse ano recebeu a aprovação, fase 3 foi sucesso total. Podemos agora, então, pensar em distribuição, comprar os lotes dessa empresa que já estava testando e que vai produzir inicialmente vários, assim, e tá. O que a gente vai fazer então? Então, a gente tem que produzir, fazer toda essa questão de logística, distribuição e tal. Aí a gente vai começar a vacinar estrategicamente as pessoas que estão mais expostas ou que têm mais risco. Então, até chegar naquela muito geral, que é aquela pessoa que não está em nenhum desses grupos estratégicos, que felizmente não tem nenhuma comorbidade, aquela pessoa que é literalmente a pessoa geral, assim, sabe? Então, até chegar nesse pessoal, para a gente começar a ter uma ampla porcentagem da população já vacinada, no mínimo, na minha concepção, fim do ano que vem para o início ainda do próximo. Eu acho que, assim, 2021/2, a gente vai estar vendo, com sorte e com alguma aprovada esse ano, uma galera sendo vacinada. Agora, para a gente dizer, ok, nós vacinamos uma boa porcentagem das populações, já temos uma grande parcela de pessoas imunizadas, acho que realmente fim de 2021, início de 2022. Então, por isso que eu sempre falo, pessoal, isso não deve ser encarado com ressalva ou com tristeza. É claro que a gente gostaria de amanhã já poder voltar às nossas rotinas, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que quanto mais cedo a gente aceitar que o nosso novo normal vai ser diferente, melhor. Porque ainda que a gente resolva por completo essa pandemia, vamos supor assim, outras pandemias vão vir. Essa pandemia vai mudar a forma como a gente se relaciona, como a gente cria nossos lazeres. Aglomerações não vão mais ser as mesmas depois disso e não podem ser, porque outros vírus também vão estar em circulação, estão em circulação já. Então, eu acho que isso é muito importante deixar claro que o nosso novo normal vai ser diferente. Uma coisa que o Átila falou muito bem uma vez no Twitter dele, que eu peguei, eu achei tão feliz assim o que ele colocou, a forma inteligente como ele trouxe isso, foi sobre a camisinha. Então, quando rolou toda aquela história inicialmente do HIV e tudo mais, as pessoas começaram a usar camisinha. A gente fez muita campanha para usar camisinha, a gente faz até hoje, né? Campanha de conscientização para que as pessoas tenham relações sexuais de forma segura, para evitar doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas. Então, mas antes disso, as pessoas não tinham esse hábito, não era algo preconizado assim. Foi depois do surgimento e da transmissão desse vírus que abalou tantas famílias e tanta gente que a gente mudou a nossa forma de ter relações íntimas com as pessoas, relações sexuais. E isso fez parte do nosso novo normal, ainda que fosse uma mudança que talvez não seja tão impactante como é essa que é da Covid está nos impondo, que é usar máscaras, fazer isolamento, distanciamento e tudo mais, né? Mas ainda assim são grandes mudanças. Então, isso é um exemplo de um novo normal que aconteceu, que hoje já é um normal muito batido. Deveria ser, pelo menos, né? Então, acho que esse é o ponto. O nosso novo normal, ele está acontecendo, ele veio para ficar. Não necessariamente
como a gente está vendo agora com esse rigor que muitas pessoas felizmente estão fazendo, né? Mas a gente vai ter que encarar a nossa sociedade e as relações entre elas de uma forma diferente a partir de agora, seja para essa pandemia ou para as próximas, com certeza. Da mesma forma que para SARS e para MERS mudou muito a cultura ali do Oriente, ali da China, e que para eles usar máscara fazia parte do normal deles já, né, antes da pandemia da Covid-19 acontecer. Então a gente tem que pensar nessas coisas, né? Quanto mais cedo a gente aceitar esse novo normal, mais, eu não vou dizer mais fácil, mas eu acho que a gente vai conseguir ter uma cabeça melhor para encarar o que realmente a gente precisa fazer, né? Que é estabelecer as estratégias de forma segura e protetiva para as pessoas poderem agir dentro desse novo normal. Então, a gente precisa pensar no que a gente vai fazer até as vacinas chegarem. Porque esses cenários que eu estou colocando são muito otimistas. É tipo uma vacina sair esse ano e toda a questão de produção logística fluir super bem, a gente ter acordo de transferência de tecnologia, tudo. Mas e se não for assim? E se daqui a pouco não sair esse ano a fase 3? Daqui a pouco a gente vê que precisa de mais estudo na fase 3, que o que foi feito não foi suficiente, ou alguma coisa não foi confirmada e precisa ser confirmada de qualquer jeito, ampliando esse estudo. E se isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar e chorar? Bom, talvez a gente sente e chore, porque realmente vai ser triste, né? Toda essa expectativa. Mas a gente não pode ficar só nisso, né, Luiz? A gente precisa, nesse Sim. caso, ter uma estratégia, saber o que fazer, se demorar ou se não chegar. Pode não chegar também. Olha quantas doenças a gente não tem vacina. O que a gente vai fazer? Então a gente precisa pensar nisso, pensar como é que a gente vai lidar enquanto sociedade para isso. E tem formas da gente administrar a questão da pandemia que são rápidas, que é o distanciamento, o isolamento, a higienização, o uso de máscaras. A gente está vendo que tem várias coisas da nossa sociedade que a gente pode fazer em ambientes não aglomeráveis, como reuniões, encontros, palestras, enfim, vários setores da economia também estão surgindo com o e-commerce e esse negócio de deliveries, enfim, tem várias coisas acontecendo atualmente, né? Então, não estou dizendo que isso são as soluções objetivas, porque é difícil para nós, enquanto sociedade, aderir a esse novo normal. Eu entendo, é difícil para mim também, sabe? Mas a questão é que a gente precisa começar a articular de uma forma mais assertiva como nós vamos fazer isso. Porque eu sinto que muita gente tem a percepção de que a gente fecha agora, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, sabe? E isso gera uma frustração nas pessoas, desse fecha, abre. Se a gente pensasse numa forma de manter certas flexibilizações para profissionais que precisam trabalhar presencialmente, que precisam, enfim, ter uma atividade presencial, e manter, por exemplo, lockdown nos finais de semana, por exemplo, e outros tipos de distanciamento e isolamento mais assertivos para casos em que não precisa fazer o trabalho presencial, poder isolar melhor a população de risco e fazer uma triagem daí melhor de quem está se expondo, para daí ir pegando de uma forma mais precoce os novos casos que estão surgindo, bom, a gente já teria um outro contexto de administração da pandemia, que é o que o pessoal do Oriente fez. Eles rastrearam muito bem para identificar os novos casos, chegando até a rastrear 3 contatos seguintes daquele contato inicial que foi infectado, né? E assim eles conseguiram manter números não muito elevados. É claro que eles tiveram picos, é claro que eles tiveram ondas, né? Agora estão vendo a proximidade da segunda onda, mas compara a curva do Brasil com a deles e elas são assustadoramente diferentes, né? Então, a gente tem como administrar, a gente tem como, a gente sabe o que fazer, a gente está vendo o que o pessoal que teve maior sucesso fez. Agora, claro, a gente tem as dificuldades de ser um país imenso, de, enfim, ter os problemas que o Brasil tem. Então, a gente precisa de soluções criativas dentro desse contexto para conseguir administrar melhor também. Mas não quer dizer que elas não existam. É bem interessante que nessa resposta aí você já tirou umas 3 aqui que a gente ia fazer. Mas muito bem, você explicou muito bem. Eu falei um monte, né? Coitado. Não, mas explicou bem. Mas eu acho legal porque você explicou muito bem. Acho que encaixou tudo que você precisava falar. Eu só vou dizer quem mandou, porque como foi o ouvinte que mandou, que uma delas foi a Maristela Rossi, mais conhecida como minha mãe. Ela mandou se teríamos vacinas para todos. O Flávio também tinha mandado uma falando como seria a distribuição dessas vacinas pelo mundo. Você já respondeu isso. E uma que eu ia fazer que era sobre o SUS, mas você também já falou. Então,
já tirou essas daí. Porém, tem uma questão aqui que eu estava deixando para o fim, mas vai encaixar agora perfeitamente com tudo que você falou, que é da Maristela Rossi, minha mãe. Aliás, minha mãe, ela trabalhou muito tempo como enfermeira em posto de saúde, trabalhou muito, e trabalhou também na secretaria aqui do estado de São Paulo, na área de imunização. Então ela entende bem disso. Então, por isso que eu achei interessante, eu fui lá, eu corri para ela e falei, mãe, a gente vai entrevistar tal pessoa, tal. Manda alguma pergunta aí que eu sei que você entende. Ela já mandou aqui também, tem algumas outras aqui. Essa aqui eu achei bem legal e vai encaixar bem com o que você falou até agora sobre, de repente, se essa vacina não funcionar. Porque é o que ela pergunta aqui. Apesar de todas as pesquisas e cuidados, as vacinas podem não funcionar. Sendo assim, como andam as pesquisas de remédios antivirais? Perfeito essa pergunta, manda um beijo pra ela, porque ela arrasou. Nossa, perfeito. Então, essa pergunta é essencial e a gente precisa também ter a noção de que várias outras pesquisas estão acontecendo em paralelo, né? Então, não só com antivirais, mas outras abordagens terapêuticas que podem ser promissoras. Quanto mais a gente entende de como esse vírus age no corpo, quais órgãos são afetados, quais sistemas acabam sendo acometidos, a gente consegue pensar em estratégias para contornar isso. Por exemplo, o SARS-CoV-2, quando ele está infectando um organismo, enfim, causando a Covid-19 numa pessoa, ele gera uma doença vascular também, principalmente na microvasculatura, e tem a possibilidade, então, de formação de trombos, por exemplo. Então, já tem vários lugares que administram heparina profilática, por exemplo, fazem terapia antitrombótica. Tudo isso, né, de acordo com o grau de criticismo e comprometimento renal, por exemplo, da pessoa, né? Não dá para sair administrando heparina para todo mundo, né? Tem que deixar isso bem claro. Mas a questão é que aqui não é um antiviral, não é um anti-inflamatório também, assim, de uma forma geral. É literalmente uma terapia antitrombótica que pode ajudar muito na manutenção dos vasos e isso pode ajudar de alguma forma também a não prejudicar mais os tecidos. Então, daqui a pouco, isso pode ser importante. Tem alguns lugares que já estão fazendo. Antes de entrar em outros contextos, é importante a gente também salientar que não tem ainda um desses estudos que passou, por exemplo, por fase 3, né? Que teve um ensaio clínico randomizado, controlado, aprovado. Eles ainda estão em andamento, né? Alguns não mostraram eficácia quando passaram por esses ensaios clínicos e aí agora eles estão sendo reavaliados em outros contextos. Mas a gente não tem nada, por exemplo, no ponto que as vacinas estão, assim, sabe? Então, isso é uma questão. Mas isso também não é uma coisa triste, uma coisa que a gente encare com certa tristeza. E sim, faz parte do método científico. As coisas estão andando e cada vez mais a gente está tendo mais candidatos e mais moléculas para a gente investigar nesse novo contexto, né? Então, a gente tem, por exemplo, o tocilizumab, que é uma terapia anti-interleucina 6. Então, a interleucina 6 é uma molécula fundamental, porque ela está muito relacionado com aquela tempestade de citocinas que a gente vê em casos muito graves. Então, o tocilizumab ele bloqueia esse mediador da inflamação mais intensa, que é a interleucina 6. Só que, como eu falei, ele não tem ensaios clínicos randomizados comparativos, mas ele está sendo muito estudado. Inclusive, tem um estudo multicêntrico no Brasil com ele. Então, isso é bem interessante. Ele está sendo bastante estudado, assim como o sarilumab, que também age na interleucina 6, mas a gente só tem alguns estudos pequenos com ele. Precisa de estudos maiores, clínicos, randomizados, controlados, para a gente validar bem ele. Em outro contexto, por exemplo, a gente já tem um tratamento que já se mostrou bem eficaz para casos graves, que é o caso da prednisolona e da dexametasona. E quando a gente administra esses corticoides em casos graves, em pessoas que estão entubadas, que estão fazendo terapia intensiva de ventilação, se mostrou que melhorou bastante alguns aspectos dessas pessoas. Então, até então também não tem uma evidência muito grande desses estudos comparativos, randomizados e controlados, mas já tem artigos bem interessantes mostrando que para esses casos graves é importante, não para leves, porque justamente esses fármacos como a dexametasona, eles bloqueiam a resposta imune. Então, tu precisa de uma resposta imune administrar o vírus, só que quando ela se torna muito exacerbada, prejudica o corpo de uma forma geral, agrava muito a situação do paciente, então por isso que nesse caso seria interessante dar uma controlada então na tua resposta inflamatória, né? Por isso que seria adequado usar nesse contexto. Mas tem muita gente que já saiu comprando a dexametasona quando saiu esse trabalho e não é bem assim, né? Pode te botar numa roubada, tu tomar ela
em um caso muito leve de Covid ou até mesmo antes, né, de tu saber que tem a Covid, né. É importante tu ter a resposta imune funcional. Tu só trata ela com isso quando ela se torna muito disfuncional. Tem também, por exemplo, terapia com plasma convalescente. Hoje eu vi uma notícia muito legal que tem uma cidade aqui no Rio Grande do Sul que se chama Caxias do Sul, que foi a primeira cidade que implementou a terapia de plasma convalescente, né. Teve um paciente que recebeu, que estava há muito tempo internado na UTI, e quando recebeu, depois de 2 semanas, ele acordou do coma e saiu da UTI, tá em casa, se recuperou. E aí a gente viu hoje, por notícias, assim, que lá em Caxias eles realizaram o 14º tratamento com plasma convalescente que teve sucesso. Recentemente foi publicada uma meta-análise de vários trabalhos usando plasma convalescente em outros contextos, e também no contexto da Covid, e parece que é bem promissor também. Então é isso que a gente precisa entender. Como é que são esses subgrupos? Quando esses tratamentos são eficazes? Daqui a pouco, a dexametasona é lá quando o paciente está ponto muito crítico, muito sério, muito grave, com a tempestade de citocina já acontecendo ou na iminência de acontecer. Então, realmente, os marcadores inflamatórios dele estão todos elevadíssimos. Aqui vale a pena entrar com a dexametasona. Agora, quando ele já está num ponto que não é tão crítico, daqui a pouco o plasma convalescente já teria uma resposta melhor. Daqui a pouco ele está bem no início da infecção. A gente descobre que um desses medicamentos, se é administrado após o início dos sintomas, tem uma melhora super boa para que o paciente não evolua para um quadro grave. Então, tudo é questão da gente entender, né, essas janelas biológicas em que esses tratamentos têm uma ação melhor e principalmente entender como o vírus funciona. A gente entendendo como ele funciona e como o nosso corpo responde a ele, a gente sabe, a gente consegue pelo menos abstrair formas, né, de tentar administrar essas consequências, porque muitas delas é a resposta do nosso corpo frente ao vírus e não o vírus em si. Você falou do plasma, eu tinha lido na semana também uma sobre um plasma que é plasma produzido com plasma de cavalo, né? E foi aqui no Rio de Janeiro pelo Instituto Vital Brasil, que acho que é do Butantan, e a Fiocruz, que também está dando bons resultados, aí é uma boa notícia também. É interessante ver que o Brasil está também trazendo algumas coisas aqui, né, para tentar ajudar na Covid-19. Muito legal a sua explicação, muito interessante a sua explicação. Acho que, poxa, deixou bem explicado. É uma boa pergunta, porque muitas vezes a gente fica focado na vacina, né? E esquece que existem outros tratamentos e outras coisas que podem ajudar também. Agora o Flávio mandou uma questão aqui também bem interessante, que ele diz aqui que a vacina desenvolvida mais rapidamente na história foi a de cachumba, que levou 4 anos desde a fase inicial até a produção em massa. Se essa vacina contra a Covid-19 sair agora, nos próximos meses, ou até no próximo ano, já dá para se considerar como os maiores feitos da história da medicina, né? Nossa, acho que com certeza. Acho que vai ser um grande feito. Uma vacina, pensa assim, ó. Leva em média 10 anos para a gente desenvolver uma vacina nova, assim, como a gente está vendo em alguns estudos, né? Que estudam esse desenvolvimento. Então, a gente conhece esse vírus no fim do ano passado. Ele chegou no Brasil com força no início desse ano. E desde o ano passado, não fechou um ano ainda, em que a gente tá na fase 3, sabe? Então, olha só que loucura, em menos de um ano, vai fechar talvez um ano lá em setembro, outubro, né? A gente já vai ter feito toda a fase exploratória, toda a fase pré-clínica, fase 1, 2, a fase 3 em andamento. Tem vários estudos que no mês 5, 6 já estavam iniciando a fase 3 ou tendo aprovação para iniciar a fase 3. Então, em menos de um ano, a gente correu muito nesse desenvolvimento. Claro que teve toda uma comoção mundial que não sei se foi vista anteriormente, né, da forma como nós estamos vendo hoje, e também tem a urgência, né, o fato de ter acometido muitos locais do globo. Então, tem todas essas questões que acabam levando, então, a essa agilidade do desenvolvimento, fora a própria comoção científica, né, toda a comunidade científica trabalhando em prol disso. Então, tem o papel dos divulgadores, de várias pessoas envolvidas, assim. Então, com certeza, se tudo der certo, e a gente torce muito para que dê, claro, tudo sempre na luz do método científico e tendo respaldo e tudo mais, com certeza vai ser um dos nossos maiores feitos, sem dúvida alguma, né? Isso talvez até revolucione a nossa própria forma de desenvolver vacinas também, né? Só tomara que dê certo, é um avanço muito significativo para a gente aqui.
Enfim, ainda sobre as vacinas da Covid, falando sobre a vacina da Covid, várias empresas farmacêuticas estão testando fórmulas, alguns países ajudando e tal. Você tem alguma que talvez seja a mais promissora, aquela que vai ser essa que vai realmente chegar em primeiro e vai dar certo? É difícil dizer, assim, porque apesar delas usarem mecanismos diferentes, o que a gente sabe delas é o que está na publicação, né? Tem algumas vacinas que tem uma publicação bastante esclarecedora, tem uma delas que publicou um trabalho que é um artigo sensacional, assim, super bom de ler, e que traz um detalhamento que eu não tinha visto nas outras, que é a vacina da Pfizer, por exemplo. Então, a vacina da Pfizer, eles mostram bem certinho ali no trabalho, com um grau de detalhamento bem grande, como é que é a resposta de células T, que outros trabalhos só tinham avaliado se tinha ou não, por exemplo. Esse mostra que tipo que é, que perfil que assume, a quantidade dos linfócitos TCD4, TCD8, então aqui a gente já entra num detalhamento bem extenso, né? Super legal. Enquanto que nas outras não tem. Não quer dizer que ela seja melhor que as que não tem. Quer dizer que a gente tem mais informações dessa do que talvez das outras. Então, acho que a gente entra nesse ponto, assim, a gente acaba ficando, vou botar em termos refém, mas não é isso, a gente acaba ficando limitado, talvez, àquilo que a publicação traz, né? Então fica difícil avaliar qual delas seria mais promissora, por assim dizer. A gente sabe, por exemplo, que vacinas de material genético, como de RNA e DNA, a gente não tem. Se for aprovada uma dessas, vai ser a primeira vacina da nossa história feita por RNA mensageiro, por exemplo. Então tem uma certa dificuldade de tu aprovar vacinas desse tipo, mas caso seja, vai ser outro marco super relevante. Essas vacinas de adenovírus já tem algumas que usam essa tecnologia que é bem interessante. Então isso também é um ponto a favor, assim. Tem as de vírus inativado, que também é uma tecnologia já bem usada. A gente tem vacinas disponíveis já que têm essas formulações. Então, acho que fica difícil responder essa pergunta, porque realmente a gente fica limitado com aquilo que a publicação traz. Mas, com certeza, tendo essa ampliação dos dados na fase 3 agora, vai ser super importante para a gente entender essa extensão da proteção, né? Então, acho que fica difícil eu me posicionar, assim, qual delas seria a mais promissora, porque depende muito dessas publicações, né? Mas eu, particularmente, gosto muito da vacina da Pfizer. Gostei muito do artigo que eles publicaram, achei super relevante os dados, principalmente de respostas de células T, e gosto muito dessa vacina, assim, do design dela. Eu acho que uma das coisas que, pelo menos pra mim, toda essa história da Covid, da fabricação de vacinas, é que me fez perceber que vacinas são produzidas por indústrias, né? Sei lá, a gente vai lá tomar. Recentemente, agora, na semana passada, eu fui tomar a vacina do sarampo e a dupla adulto, que tava na época, né, de 10 anos. E eu parei pra pensar, eu falo, caramba, essa vacina aqui nunca ia pensar nisso, só por esse momento mesmo, né? Caramba, quem será que produz essa vacina que eu tomei? Quem será que produz a vacina? Tipo, perguntas que a gente nunca ia fazer, né? É bem interessante. Você fala, não, tem indústrias que fazem, né? Não, e muita gente hoje saiu a aprovação para início da fase 3 da vacina da Johnson & Johnson, e todo mundo ficou, tá, mas eles não fazem só shampoo? Não é? Então. Mas é a Johnson & Johnson que faz os sabonetes, os shampoos infantis, Johnson's Baby Shampoo, não sei o que. Pois é. Eles não fazem só isso, né? Pois é. Então, é bem interessante. Tipo, a gente para pra pensar, cara, quem será que produz? Será que. E no momento político que a gente vive, nossa, será que essa do sarampo é do Brasil, é da China, é dos Estados Unidos? Quem será, né? Será que tô tomando vacina, sei lá, vai saber. Olha, a gente começa a pensar nas coisas, né? Com certeza. O Flávio mandou uma questão aqui que a gente até conversou antes, né? Porque nem você e nem eu, a gente não entende muito disso aqui. Eu não entendo nada nesse caso, que é uma coisa que nem eu nem você entende muito. Mas eu vou fazer a questão, porque acaba entrando nisso que a gente está falando agora. Que muitos laboratórios produtores de vacina têm capital aberta na Bolsa de Valores. Isso não contribui para que eles façam anúncios excessivamente otimistas a fim de capitalizarem? É como eu te falei, assim, Sim. a minha área é ciência, né? Sim. Eu sou cientista, então eu tenho um conhecimento muito limitado e eu tô sendo bem gentil comigo nesse caso sobre essa questão de bolsa, de economia, desses impactos. Mas eu, assim, na minha opinião, imagino que possa existir esse viés, né?
porque isso mexe com opiniões, movimenta então esse tipo de mercado, pode valorizar as ações de uma empresa que pode estar mais agilizada nessa corrida das vacinas. Acho que esse é o problema de transformar tudo isso numa grande corrida de vacinas. Tu coloca interesses políticos e econômicos envolvidos também. Daqui a pouco o pessoal acaba tendo maior atenção ou até mesmo expectativa sobre uma, porque vai gerar outros desfechos além da proteção das pessoas, desfechos econômicos, políticos do que outras, né? E eu acho que, como cientista, isso deveria ser algo à parte, deveria ser algo apartidário, né? Primeiramente, né? Como toda ciência, ela não deve ter um partido e deveria ser, não vou botar livre, porque isso seria um mundo muito utópico, né? Mas deveria ter menos influência possível de vieses políticos e econômicos, por assim dizer. Então, na minha opinião, eu acho que pode sim, alguns anúncios. Por exemplo, esse anúncio da Rússia movimentou o mundo inteiro, né? Não tô falando de bolsa específico nem nada, mas pareceu muito para quem ouviu assim propaganda, sabe? Pura propaganda, até porque teve outras notícias, né, junto dessa que saiu no próprio New York Times, se eu não me engano, que estavam falando, por exemplo, o presidente, as autoridades russas lá, por exemplo, Vladimir Putin estava com a popularidade caindo há semanas. Aí ele vai lá e faz esse anúncio. Aí ele vai lá e começa a construir a narrativa de que a Rússia estaria adiantada em relação ao Ocidente na corrida das vacinas. Será que você não pode também ter algum tipo de estratégia de alavancar um pouco mais a sua popularidade? Ou até mesmo essa questão de propaganda da nação e não sei o que, aquela coisa assim. Então, pode ser. Quando a gente não tem informações suficientes para dizer se a vacina funciona mesmo, sim, realmente, é tudo isso. É tudo isso. A vacina deles é top, sabe? A gente não tem nada que diz isso. A gente não sabe nem se ela funciona muito ou se ela funciona nada. Então, quando a gente não tem informações e fica cego, a gente dá espaço para outras interpretações surgirem, né? Outras questões começarem a ser levantadas, se não é, na verdade, uma estratégia política, uma manobra política ou assim vai indo. Eu acho que essa questão também é um pouco paralelizada. Quando a gente começa a ter esses influentes, o negócio se torna muito enviesado. E aí a gente começa a pensar que sim, daqui a pouco um anúncio excessivamente positivo é uma manobra econômica e não de fato que a vacina seja isso. Por isso que é importante ter o artigo. Porque se a gente tem o artigo, a gente sabe, enquanto comunidade acadêmica, a extensão daquele achado. Realmente, aquele achado é tudo isso, o anúncio que o cara fez faz sentido, procede. Ou não, o cara se passou. O anúncio dele é muito mais otimista do que o que a gente está vendo aqui na vacina, no artigo que ele publicou, sabe? Então, quando ele publica um artigo, esse artigo ele está livre desses vieses, entendeu? O artigo não vai ser mais ou menos publicado de acordo com a situação econômica da bolsa daquela empresa. Não, o artigo ele segue os preceitos da ciência, do método científico, da avaliação científica. Então, o que está lá está o máximo possível livre desses viés. É claro que não vou também estar sendo 100% ingênua, né? Mas quando existe conflito de interesse, ele tem que ser declarado também, por exemplo. Então a gente tem métodos para tentar driblar e minimizar esses vieses, ainda que exista vieses de conflito de interesse, por exemplo. Mas por isso que o artigo é tão importante, ele é tão decisivo, porque daí a gente consegue bater o martelo se essas informações que estão sendo veiculadas de fato procedem ou não, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Sim, não, eu também acho que é isso mesmo. Né? Eu não duvido que se faça isso, até porque no meu pouco entendimento de bolsa de valor, de economia, é que naquele momento que a pessoa fez o tal anúncio, a empresa fez o tal anúncio, as ações dela vão subir e de alguma maneira eles vão ganhar dinheiro. E mesmo que se daqui futuramente 1 ano, 2 anos se descubra que não era isso, já passou, a bolsa vai cair naquele momento, a empresa vai cair, mas aquele ganho que teve lá atrás já foi, né? Então eu não duvido mesmo que aconteça isso daí não. É o mundo, né? É o nosso mundo. Mas vou saindo um pouco disso e voltando aqui para as vacinas. Eu achei bem interessante essas perguntas que vieram aqui. Uma foi da Edilene Mesquita, que é minha esposa, que ela pergunta por que existem vacinas sazonais, ou vacinas que você toma de tempo em tempo, né? Que a dupla adulto, por exemplo, que eu tomei agora, faz 10 anos, eu tenho que tomar essa vacina. Como que é calculado isso? E a Rose Mesquita e a equipe, de novo,
E por que a gente tem que tomar algumas vacinas periódicas que teoricamente não precisaríamos mais tomar de reforço, né? Como a do sarampo, por exemplo. Por que acontece isso? Primeira pergunta sobre a periodicidade, que isso quem determina são os estudos científicos, né? Os estudos não vão parar, por exemplo, depois que a gente começar a se vacinar para a Covid. Vai ter muitos grupos, principalmente as empresas, que vão investigar nessa população vacinada ou numa amostra dessa população, quanto tempo a resposta permanece, se os títulos de anticorpos caem, como é que a resposta às células T, e assim a gente vai construir o conhecimento de uma proposta de calendário de vacinação. Então, por exemplo, a gente chegou na periodicidade de 1 ano, por exemplo, do influenza assim. A gente criou o contexto da vacina e viu que o vírus sofria algumas mutações, então todo ano a gente atualizava essa vacina, né? Com os antígenos desses vírus mais circulantes para que as pessoas pudessem desenvolver uma resposta contra eles. Quase como se a gente fizesse um update anual, né? Porque a gente conhece o vírus, a gente sabe como é que é as taxas de mutação dele, a gente faz uma análise das cepas ou das formas virais que estão circulando naquele momento, e daí a gente pode pensar para imunizar as pessoas. Da Covid não vai ser diferente, a gente vai fazer esse estudo, a gente vai começar a entender. Os estudos de fase 1 e 2, alguns já vêm mostrando que talvez precise de uma segunda dose de reforço para aumentar ainda mais essa imunização, mas quem vai determinar essa periodicidade são os estudos posteriores com a grande população que vai se vacinar, ou uma amostra dessa população, né? Então, por isso que a fase 3 também às vezes demora. Às vezes o pessoal estende bastante esse período de investigação, né, para saber mais ou menos por quanto tempo, com certeza, a pessoa mantém títulos bons para liberar daí os dados da fase 3, né? Quanto tempo ela permanece protegida e assim vai indo. Porque a pessoa nem sempre vai entrar em contato com o vírus logo depois que se vacina, né? Tem isso também. Então, às vezes pode levar meses até ela ter esse desafio imunológico. Então, por isso que também a fase 3 acaba podendo demorar também. Então, são esses estudos posteriores que vão nos dá um respaldo melhor como é que a gente vai criar esse cronograma de vacinação para o caso específico da Covid-19. Sobre essa questão de vacinas que teoricamente a gente não precisaria tomar, a gente tem que entender que muitas vezes acaba circulando uma forma do vírus, ainda que seja a mesma, mas acaba circulando com maior intensidade em alguns momentos. Por exemplo, agora com esses movimentos anti-vacinação, o sarampo voltou a circular com maior intensidade. A febre amarela, por exemplo, ela circula mais em alguns lugares do que outros. Se eu for viajar para lá, eu tenho que tomar para viajar para lá e tudo mais. Então, a gente acaba fazendo isso também profilaticamente, né? Se um negócio está circulando com maior intensidade, então daqui a pouco a pessoa pode acabar se vacinando para mobilizar ou para melhorar ainda mais a resposta imunológica da pessoa frente àquele vírus. Então, talvez, se a gente não tivesse tendo que lidar com esse movimento anti-vacinação, talvez não precisasse desse novo cronograma agora do sarampo, por exemplo. Mas dado que o sarampo está circulando, voltando a circular um pouco mais, aí o pessoal talvez já tenha se adiantado ou até pensado de uma forma mais profilática de voltar a trazer essa memória imunológica e reforçá-la, né, caso ele aumente ainda mais a sua circulação. Então, são estratégias que a gente pode ir adaptando e sempre melhorando dentro do nosso contexto de vacinação. Por isso que a pesquisa é tão importante, né? Porque quem define isso é justamente as pessoas que estão avaliando esse cenário para entender o que está acontecendo, por que o sarampo está circulando de novo, por que, sabe, é o vírus que mudou ou é as pessoas que estão se vacinando menos e por isso ele está circulando mais? Essa pergunta é muito importante responder, porque se o vírus mudou, eu tenho que fazer uma vacina para o novo vírus. Agora, se o vírus não mudou, mas as pessoas estão se vacinando menos e por isso ele circula mais, então eu posso aproveitar a vacina que eu tenho e reforçar a imunização das pessoas de novo. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Essa questão, acho que a maior herança que a gente vai ter da Covid-19 é a vigilância em saúde. É a gente tentar antecipar o aumento da transmissão de um organismo, né? É a gente tentar já identificar o mais cedo possível que algum vírus ou alguma bactéria, alguma coisa está começando a circular e já intervir, né?
Não intervir somente quando o negócio já está no nível pandemia, por exemplo. Acho que a vigilância em saúde vai ser uma grande herança da Covid se tudo der certo. A da sarampo, pelo que a gente vê na imprensa, eu não sei se é exatamente esse o número, disse que precisa de 90% da população imunizada, né, para que o vírus realmente não circule. A influenza, né, eu sei que é um número menor, e a Covid-19 estão dizendo que é 40%. É isso mesmo? Os números são mais ou menos esse? E como que funciona também essa questão de porcentagem de população? É que esse é o ponto. Da Covid-19, esses dados de 40%, ele vem dessas previsões, dessas Tá, projeções para imunidade de rebanho, né? Então, são projeções, não é um dado observado. Então, eu tenho muita cautela com esse tipo de dado, porque isso pode dar a falsa impressão para as pessoas que quando eu tiver 40%, tá tudo seguro, e não é bem assim. 40% é um número muito baixo para uma vacina induzir uma imunização, sabe? É menos da metade das pessoas, então é um número muito baixo mesmo. Então, eu acredito que algo em torno de 70% para cima vai ser o aceitável para a gente ter uma vacina com essa capacidade. Talvez um pouco menos, dada a urgência, no sentido de a gente disponibiliza uma vacina com 60% de soroconversão entre as pessoas, até a gente ter uma vacina melhor, né? entendi. Então tem Entendi. esse ponto também. Mas isso, enquanto solução definitiva, não é viável. Não é um número muito baixo, e esse número ele não é um número, por exemplo, que foi observado através de um estudo com população e tudo mais. Ele é um número de previsão, sabe? Previsão de modelagens de cenários epidemiológicos com pessoas vindas de uma população diversa, e não é nem no contexto da imunização, é no contexto de imunidade de rebanho, que é no sentido da pessoa que teve o vírus, né, e fez a soroconversão e hoje tem anticorpos, por exemplo, sabe? É nesse contexto, não é no contexto de que a gente vacinou e tudo mais, tem isso também. Bom, mais uma questão aqui de futurologia, né? Também foi o Flávio que mandou. Que ele pergunta se o futuro da Covid-19 é ser como o H1N1 e o influenza, que cepas de gripe que hoje fazem parte do cotidiano. Você acha que vai ser esse o futuro da Covid? Olha, é difícil saber, mas eu acho que provavelmente, né? A gente já tem a presença da família dos coronavírus desde 1937, quando a gente identificou eles pela primeira vez. Se eu não me engano, acho que foi em 37. E a gente já teve 3 pandemias, né? Pelo menos as mais conhecidas, que foi da SARS, da MERS e agora da Covid-19 com eles. Então, e que eles vieram para ficar. Agora, se vai ser como foi o influenza e o H1N1, assim, fica difícil da gente saber. Mas acho que com certeza não, acho que com bastante segurança vai ser algo que vai fazer parte, assim, pelo menos da nossa vigilância, no mínimo, sabe? Porque é uma família interessante no sentido de que é interessante a gente observar, acompanhar suas taxas de transmissão, que organismos podem ser reservas biológicas deles, que é quando a gente entrar em contato pode daqui a pouco surgir uma nova cepa gerando uma nova epidemia e uma nova pandemia, né? Então isso vai ser importante também. O desmatamento tem um papel fundamental nisso, porque quando a gente faz esse desmatamento, a gente aumenta a nossa probabilidade de entrar em contato com espécies silvestres que a gente não entraria se a gente não invadisse seus habitats naturais, né? Então tem essa questão também. Então, eu acredito que sim, que vai ser uma família que a nossa vigilância vai estar aumentada, que não é que ela fará, ela já faz parte do nosso cotidiano. Estima-se que esse SARS-CoV-2, esse coronavírus, já tivesse circulando dos humanos já há muito tempo antes daquele caso de Wuhan, por exemplo. Então tem isso também. A questão é que houve o gatilho para gerar uma epidemia e depois uma pandemia, mas o vírus não começou a circular ali. Tem estudos que já mostram que possivelmente ele estava circulando já antes. Então acho que não é uma questão de se ele fará parte do nosso cotidiano, e sim que ele já faz. E que vai ser mais um vírus que, com tudo dando certo, teremos uma vacina para administrar a sua taxa de transmissão e tudo mais.
que a gente vai precisar ficar de olho, né? E principalmente em outras famílias que alguns estudos já estão levantando que podem nos dar uma dor de cabeça no futuro também. Por isso que, como eu comentei, essa vigilância em saúde vai ser espero que seja uma grande herança dessa pandemia. Não que ela não exista hoje, existe. Eu conheço muitas pessoas que trabalham com isso e com certeza tem órgãos competentíssimos no mundo todo que fazem isso. A questão é o investimento, né? A gente está tendo muitos ataques à ciência, cortes de verbas para financiamento científico, e esses centros que fazem vigilância não são exceção. Eles precisam de dinheiro para funcionar, para manter suas pesquisas, para contratação de pesquisadores, pessoas para fazer mestrado, doutorado, enfim, todo mundo assim. Então, é importante a gente ter essa noção de que a gente vai precisar investir muito mais em ciência do que a gente investe hoje para conseguir administrar os problemas do hoje e os problemas do amanhã, né? Sim, sim, com toda certeza. A gente. No momento que a gente tem tido cortes, inclusive muito aqui no Brasil, mas não só, né? De ciência. Eu acho que até comentei isso na outra vez que a gente fez a entrevista, que um dos motivos das pesquisas da Covid estar um pouco mais avançada é porque já teve pesquisas anteriores relacionadas a MERS, a SARS, e que de alguma maneira uma coisa se relacionou à outra, mas isso só aconteceu porque mantiveram investimento em cima, né? Então, se por acaso tivessem cortado o investimento lá atrás, a gente teria que ter começado realmente lá do zero e demoraria mais ainda para chegar à vacina. Então, investimento em ciência, eu falo isso aqui, eu sempre digo que quando eu entro em alguma discussão que fala de democracia, tal, se mirem nos Estados Unidos, eu falo, olha, se for pra gente se mirar nos Estados Unidos, tem 1001 problemas lá como tem aqui, mas tem duas coisas lá que funcionam muito bem, que malemar, vai, a democracia deles e o investimento em ciência, né? Então, se a gente investir na ciência aqui como eles investem lá, o Brasil tá bem. Então, eu torço para que o Brasil seja os Estados Unidos nesse ponto, invista na ciência, porque precisa, a gente precisa aqui. Claramente que não é o que se olha quando alguns comparam o Brasil com os Estados Unidos, né? Eles querem outras coisas, armamento, enfim, outras balelas aí. Outras coisas aí. Mas, enfim, falando de política, né? Já que tem um pouquinho, qual a sua opinião sobre o retorno às aulas? Você acha que existe um meio seguro de realizá-lo? Bom, eu acho que existem momentos melhores para realizá-lo, né? Então, agora não é um deles, por exemplo. Quando alguns países que tiveram um controle um pouco melhor da situação da pandemia fizeram, como foi o caso da França, eles flexibilizaram, né, fizeram o retorno e tiveram que fechar 70 escolas por causa do aumento da transmissão do vírus em crianças. Fora que muitas crianças podem permanecer assintomáticas e seguem transmitindo e podem acabar infectando seus pais, seus avós, entre outras pessoas. Então, eu acho muito complicado a gente fazer esse tipo de flexibilização agora, no momento em que a pandemia não está controlada em lugar nenhum do país. Porque muita gente entende que os números estarem estáveis, está controlado. Bom, está estável com quase mais de 1.000 mortes por dia. Isso é controle? Isso não é controle. Só porque a situação não está... só porque os números não estão estáveis, só porque eles estão então estáveis, não significa que a situação está controlada, significa que ela não está piorando. Então, eu acho que esse tipo de coisa agora é algo que não deveria estar sendo cogitado em lugar nenhum do Brasil. Tem lugares no mundo em que isso já poderia ser algo mais tangível, algo mais pertencente da realidade, porque eles estão num outro momento, né? Eles já estão, por exemplo, numa curva descendente, eles já estão tendo cada vez menos novos casos por dia, menos óbitos, então aí tu já consegue pensar em como fazer isso. E mesmo assim, no momento em que isso for feito, muita coisa tem que mudar. Essa questão do distanciamento, da higienização desses ambientes, de como essas crianças vão interagir, como é que vai ser a fiscalização de tudo isso para tentar garantir, né, a maior segurança possível dentro desse contexto. Mas é bem isso, são momentos para fazer isso, né? E esse não é agora para o Brasil. Então, acho que isso tem que ficar muito bem claro. E antes da gente discutir como fazer isso, a gente tem que discutir quando fazer isso. E agora não é o momento, né? Concordo plenamente, e a gente tem visto aí o retorno do futebol aqui no Brasil também, que está sendo uma tragédia, né? Tipo, minutos antes de começar o jogo tem que interromper porque tinha gente que foi... Isso é um negócio assim, fora de série, né? O Brasil consegue algumas coisas que... Desnecessário total. Totalmente necessário, olha. Bom,
falando de coisas boas, falamos de coisas ruins. E uma questão aqui que eu acho que a gente até já falou um pouco por cima aqui, é que nesse tempo que nós estamos vendo de crise, situações extremas, a ciência de alguma forma evolui e sai fortalecida. O que possivelmente ficará de legado para a comunidade científica mundial após a pandemia? Com certeza a criação das redes, né? Desse esforço comunitário de divulgação científica, de parcerias voluntárias, de parcerias também em outros contextos. Muitas pessoas estão se conhecendo, então daqui a pouco projetos em outros contextos com essas novas conexões podem sair. Então eu acho que um grande legado, pelo menos aqui para o Brasil, é o fato da comunidade científica ter se encontrado, ter achado formas de interagir, ocupado espaços importantes como as redes sociais, que é onde a população geral está, e cada vez mais ocupando esses espaços. A gente está vendo cientista fazendo live na Twitch enquanto joga, falando de ciência, a gente está vendo cientista no YouTube, cientista na TV. Não tem um canal ou um momento na TV, pelo menos nessas TVs maiores, que eles não estão entrevistando um pesquisador, que eles não estão colocando especialistas discutindo alguma coisa. Então, a ciência está se tornando uma fonte de consumo para a sociedade também, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Ainda mais nesse momento de desinformação e dessa questão das fake news, é importante a gente trazer isso para a sociedade, colocar a sociedade também como um agente responsável por essa fiscalização, no sentido de ter senso crítico e saber separar o que é pseudociência, fake news, informação do que é uma narrativa com respaldo, ou o que é realmente derivado do método científico que faz jus, então, à ciência e tudo mais. Então, acho que isso vai ser um grande legado, pelo menos, com certeza, para a comunidade científica, que ela se encontrou, sabe onde procurar, tem espaços onde ela pode ampliar as suas ações, não só como pesquisador, mas como divulgador, né? Eu me enquadro muito nisso, porque antes eu fazia muita pesquisa, né? Sempre fui pesquisadora, e fazia eventualmente divulgação científica em eventos como o Pint of Science e tudo mais. E agora já faz pelo menos uns 5 meses em que eu faço divulgação todos os dias. Todos os dias, paralelamente à minha pesquisa, estou escrevendo texto para as pessoas, estou fazendo fio no Twitter explicando o que é PCR, já me deu uma ideia de fazer um sobre vacinas em injeção, por exemplo, que é um lance que todo mundo tem dúvida, e é legal tratar essas coisas. É só assim, em momentos que a gente vê o quanto algumas coisas precisam ser faladas e comentadas, que já ajudariam muito, né? Então essa ideia é muito boa, que eu tô pensando realmente fazer. Então, são essas coisas, sabe, Luiz? A gente vai abrindo essa nossa perspectiva e saindo da caixa. Acho que o cientista precisa disso, precisa sair da caixa. E esse desafio da pandemia, de lidar não só com o desafio científico, como também o da desinformação, vem nos mostrar que a gente não precisa fazer isso sozinho, a gente não deve fazer isso sozinho, e a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Ciência é uma coisa colaborativa, é uma coisa que a gente faz em comunidade, né? Ainda que tu vai lá sozinho, faça experimento, tu submete para uma revista, outras 2 pessoas vão avaliar o que tu fez, o editor vai olhar o que tu fez, uma comunidade inteira vai ler aquele artigo e vai apontar os prós, os contras, se algo foi feito adequado, se não foi. Então, o conhecimento é construído dessa forma, né? Então, já estava mais do que na hora da gente assumir também, enquanto cientistas, esse papel de levar uma informação adequada para as pessoas também, né? Então, eu espero, torço e acho que esse vai ser o nosso principal legado, né? O fato da popularização do conhecimento. Legal, olha, isso realmente é legal. Eu posso falar, a gente que está aqui do outro lado, né, como eu falo, do lado da comunicação, eu, o Flávio, provavelmente não conversaríamos com você se não tivesse tido a pandemia, provavelmente não teríamos conversado com a epidemiologista, a doutora Camila, que a gente conversou logo no começo, e de maneira bem interessante, porque tanto você quanto ela falam muito bem, explicam muito bem, abrem bem aqui, falam bem. Então, cabe também aqui, lado da comunicação, não só abrir agora, nesse momento da pandemia, mas sempre sim trazer para entrevistar, para deixar falar tal.
também auxiliar, se for o caso, como, sei lá, se uma hora você quiser abrir um podcast, você pode ter certeza que a gente vai dar um apoio para você, o que for possível ajudar. Ah, que legal. Porque, porque, assim, a gente tá desse lado aqui, eu não entendo de ciência, entendo muito pouco, a minha formação é história, então, entendo de passado, né? Mas do que você faz, eu não entendo realmente. Então, eu acho que é interessante a gente se ajudar nesse ponto. Você dá uma entrevista aqui, eu te ajudo de outra maneira, faz parte. Então, eu acho que a comunicação também tem essa responsabilidade. E não fazer como alguns canais têm feito aí, de trazer, por exemplo, pessoas terraplanistas, né? Como a gente fala aí, anti-vacina, para trazer para um debate. Não, esses caras não tem que entrar em debate. Eles estão errados, tem que saber que estão errados. Então não tem que trazer para debate, tem que trazer realmente a boa ciência para poder falar. E acho bem legal que você esteja aqui com a gente de novo, dando essa boa entrevista, falando bem. Sei que você vai fazer mais um podcast hoje, né? Vai dar mais uma entrevista. E eu já falei, quando sair, você me passa tudo que eu vou colocar aqui no nossos canais de contato, aqui eu vou colocar, porque eu acho que é interessante. Boa divulgação científica tem que ser aberta para todo mundo. Não tem que ter isso, não. Eu te agradeço muito. Não, mas eu que agradeço você estar aqui. A gente está aqui falando quase 1h30 aqui de vacina. Tirei 1h30 aqui do seu dia aqui só para isso. Então, assim, acho muito legal. Muito legal. Bom, terminamos aqui a entrevista e agora nós vamos para o Ixonom Existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Bom, para quem tá ouvindo a gente aqui pela primeira vez, o Ixo não existe, a gente pega alguma fake news que tá rolando aí na semana, alguma coisa que aconteceu. Normalmente eu uso o eFarsas, o boatos.org, porque a gente sempre tá lá vendo o que saiu de fake news, eles colocam lá e a gente traz aqui e sempre cito, porque também eu acho bem interessante as pessoas conhecerem esses sites para ver o que está acontecendo no mundo de fake news, né? O eFarsas foi um trabalho muito bom, já entrevistamos o Gilmar aqui do eFarsas, ele já deu uma entrevista pra gente e é muito legal. Bom, teve uma notícia que saiu aqui no eFarsas, né? O eFarsas pegou essa notícia, que a USP comprovou que pessoas em confinamento são mais vulneráveis à Covid-19. Olha só, que situação. Claramente é uma fake news, ele explica lá o que aconteceu, algum site aí, né? Esses sites que apareceram aí só para disseminar fake news, distorceu totalmente uma reportagem feita pelo R7, olha só, pela Record lá, pelo canal da Record, né? O site da Record. Distorceu totalmente, eles estavam falando de uma outra coisa, falando não do confinamento, falando de outra situação, e eles colocaram como se o confinamento realmente estivesse deixando as pessoas mais vulneráveis. Melanie, o confinamento eu acho que salvou vidas, não? Exatamente, o que a gente vê e vários estudos publicados vem mostrando é que o distanciamento social evitou muitos óbitos acima daquilo que a gente infelizmente observou dentro do contexto da pandemia. Saiu até um trabalho aqui falando do caso do Rio Grande do Sul, a quantidade de óbitos evitados quando os distanciamentos foram implementados e realizados é bastante impressionante. E isso não é só um caso daqui. Vários estudos no mundo também mostram isso, que esse distanciamento ele é assertivo, ele funciona, ele evita novos casos, ele principalmente evita novos óbitos. E o que acontece muitas vezes é pessoas fazendo, então, essas distorções, né? Então, isso é muito importante da gente entender, saber o que a notícia está dizendo e o que a interpretação da notícia está dizendo, né? Então, acho que isso é muito importante. Aqui no caso dessa notícia do confinamento, tem um ponto em que eles comentam que eles não estavam investigando em residências, eles estavam investigando num outro contexto, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque as distorções, elas acontecem justamente aí. É numa frasezinha, é na interpretação de alguma coisa que possa ter ficado um pouco geral, assim, e aí a pessoa já traz todo um outro contexto, já gera uma baita de uma fake news por trás disso, né? Então, isso é importante ressaltar, e por isso que a gente tem que ir atrás das informações originais, né? Tem vários locais onde tem várias opiniões. É interessante também tu ler opiniões de outras pessoas, porque a gente vai construindo a nossa. Faz sentido o que bate ou não. Mas para isso a gente tem que ter a notícia original, o fato, né? Ou uma publicação científica sobre aquilo, que seria o mais adequado, ou da onde essa opinião surgiu. Ela está sendo uma opinião baseada em quê? Em que notícia? Qual é o link que ela está citando?
Porque se ela não citar nada, já é um ponto ruim, né? Já, pô, é uma opinião que tá citando um trabalho, mas cadê esse trabalho para eu ler, para tirar minha opinião também, sabe? Então, enfim, tem várias formas da gente pescar fake news, informação, ou até narrativas que estão levando a esse ambiente de desinformação, mas com certeza, concluindo a resposta, a gente tem respaldo científico mostrando que o distanciamento salvou muitas vidas. Evitou muitos óbitos, evitou novos casos, atrasou o colapso do sistema de saúde em alguns locais e evitou esse próprio colapso em muitos outros também. Sim, é verdade. Tudo que eu li sobre também vai nessa linha aí. E eu acho interessante sempre, eu sempre falo do Farsas, falo do boatos.org. Os grandes canais hoje também têm o seu canal só para falar das fake news, né? Então, eu recomendo que vocês leiam, entrem lá no E-Farsas. O E-Farsas, ele ensina passo a passo, inclusive, eles têm até um manualzinho lá de como você identificar uma fake news. Eu acho muito legal, seria bem interessante todo mundo entrar lá e ler. É muito bom, o E-Farsas tem, eu acho que o trabalho deles é muito bom há muito tempo, né? Eles estão há muito tempo no ar já, quase 20 anos, então, né? Então, sim. Realmente, eles têm o know-how, né? Eles manjam disso daí. Mas, Melanie, é isso. A gente vai terminando a nossa gravação aqui. Agradeço demais que você ter retornado falar com a gente aqui num assunto bem, bem importante. Eu acho que talvez no momento é o mais importante, o que mais assola as pessoas, que é essa vacina, que é uma maneira da gente conseguir sair dessa pandemia, né? Então, eu agradeço demais. E como você disse, como a gente tem dito aqui, que a boa divulgação científica tem que ser mostrada, falada e aberta ao público. E você faz isso muito bem, viu? Muito obrigado por ter vindo aqui para falar com a gente. Eu te agradeço muito, Luiz. Agradeço a todos vocês aí do Entendo Nada. Eu gosto muito, já virou um podcast salvo aqui no meu Spotify. Adoro ouvir vocês. E te agradeço por dar esse espaço para pesquisadores como eu virem aqui falar um pouquinho com as pessoas, por mediarem essas discussões que são complexas, né? Com certeza é um desafio para todo mundo estar lidando com algo que a gente não entende ainda muito bem, mas cada dia que passa a gente avança um pouquinho mais, né? Então, só queria agradecer realmente a vocês por estarem fornecendo esse espaço, criando esse senso crítico nas pessoas e trazendo boa informação no canal de vocês. Muito obrigada. Nada, a gente que agradece, valeu. E agora eu vou voltar à gravação com o Flávio, que a gente vai estar gravando, né, após a entrevista aqui. Vamos voltar com o Flávio e já vamos voltar para as dicas culturais. Vocês ouviram o Ixo Não Existe? Aprenderam mais um pouco aí? O Ixo Não Existe é um quadro, cara, que a gente... Sempre que eu falo com o Luiz aqui em off, pelo celular, pelo WhatsApp, eu acho que é o quadro que a gente mais troca links a respeito. Mesmo quando não está pensando no quadro, porque sempre tem fake news para debater, para falar. Inclusive, a gente começou o programa hoje falando de camada de ozônio, remetendo a uma notícia real que parece que é uma fake news. O mundo está virando uma grande fake news. Mas, dito isso, vamos começar as dicas culturais. Eu tenho certeza que o Luiz, a Melanie, tem dicas culturais muito bacanas aí para a gente depois dessa bela entrevista. Dicas culturais. Luiz Rossi, as suas dicas culturais. Bom, vamos para as dicas culturais. Eu só quero falar antes que a entrevista foi muito boa, muito boa. Foi um pouquinho longa? Foi. Mas olha, valeu a pena mesmo. Eu fiz a entrevista com ela, foi bem legal. Os ouvintes mandaram muitas perguntas legais. O Flávio colocou algumas questões muito boas também. Então foi uma conversa bem legal com ela. E o nosso Ixo Não Existe, a gente consegue colocar no Ixo Não Existe coisas sobre vacina até o Michael Jackson da Deep Web. A gente aqui consegue, eu não sei como a gente consegue. É uma pior que a outra, mas vamos falar de coisa boa aqui, vamos falar das dicas culturais. Ó, eu tô trazendo fazendo uma propaganda pra mim, pro Entendo Nada, claro, a gente vai fazer uma propagandinha aqui, que é o podcast que eu fiz, né, que eu fiz aqui, que eu coloquei, que é o Entendo Nada de História de 1918, a gripe espanhola. Eu acho que cai bem pro que a gente tá conversando nesse episódio aqui. É um episódio de 20, 25 minutos, tá bem legal, é bem explicativo, eu acho que vale a pena a gente ouvir. E eu tô trazendo um livro. Eu, na verdade, não li esse livro todo. Eu lembro de ter lido alguns pedaços dele, alguns textos, na faculdade, ó, faz tempo isso. E até hoje eu lembro dos textos, eu tenho que pegar para ler esse livro. Que é A Revolta da Vacina, do Nicolau Shevchenko.
O Nicolau Shevchenko foi um grande historiador aqui do Brasil, ele já faleceu acho que em 2012, e tudo que ele escreve é muito bom, é incrível, na área de história tudo que ele escreve é muito bom. E eu recomendo muito esse livro, pelo menos os textos que eu li, ele fala muito bem da revolta da vacina, como foi, como aconteceu, pegando as coisas que aconteceram ali no calor do momento, né, relatos ali das pessoas. Então, porra, vale a pena mesmo ler esse livro pro momento que a gente tá vivendo. Eu acho que vale muito a pena, muito mesmo, Flávio. Recomendo o episódio sobre a gripe espanhola. É impressionante. Eu acho que esse episódio é muito salutar nesse momento que nós estamos vivendo, porque é impressionante como o Brasil não sabe a sua própria história, sabe? Não só nesse capítulo específico da saúde pública, mas de vários outros. E quando você tem uma dose de história de maneira curta, didática, como o Luiz tão bem explicou nesse episódio da gripe espanhola, você tem que parar tudo que está fazendo e ouvir. Ou não, pode estar malhando, pode estar no transporte público e ouvir. Porque você pode ter certeza que vão ser 20 a 25 minutinhos que você vai aprender uma versão muito mais aprofundada do que você aprende na escola e através das mídias tradicionais. Antes de falar das minhas dicas culturais, eu vou parar tudo aqui, porque a prioridade é da dica cultural da Maristela Rossi. Essa aqui tem prioridade no nosso podcast. Você conhece ela, Luiz, a Maristela Rossi? Não é estranho, hein? Você sabe, Flávio, que todo cara, homem, formado, barbado, quando a coisa aperta, ele faz aquilo que todo bom homem tem que fazer, correr pra mãe, né? E foi o que eu fiz nesse caso, porque esse é um tema que eu entendo nada. E a minha mãe, Maristela Rossi, ela é enfermeira, foi muito tempo enfermeira em posto de saúde, então ela trabalhou muito com vacina e trabalhou na Secretaria do Estado de São Paulo na área de imunização. Então, se tem alguém que entende desse negócio, é minha mãe. Eu falei, cara, eu vou ter que perguntar. Tanto que minha mãe fez algumas perguntas, vocês ouviram aí. Ela mandou umas questões também. E eu falei pra ela, ó, me manda alguma coisa aqui, alguma dica cultural, que seja relativo ao tema. Aí ela me mandou duas coisas que ela me mandou um monte, mas ela falou, ó, fica nesses dois aqui, que esses dois aqui é bem interessante porque vocês vão falar. Ela mandou pra assistir o filme Epidemia, que é o de 1995. Eu não assisti ainda, eu vou até assistir depois. Que ela fala que tem muito a ver com o que a gente está passando aqui hoje. Eu dei uma lidinha por cima sobre o filme e tal. É uma doença tal que mata em 24 horas. É uma história bem interessante, assim. Ele é de 1995, esse filme. E ela mandou um livro que, na verdade, é mais um catálogo do que um livro. Ele lembra as reportagens ou coisas da revista Galileu, da Aventuras na História, de tão desenhadinho, bonitinho que ele é, bem intuitivo. Ele conta a história das vacinas. Tem umas 5 páginas, 6 páginas no máximo. É mais um catálogo do que um livro. E é gratuito. É em PDF, você consegue baixar. Eu vou deixar o link para vocês. E ele conta a história, desde o começo, como lá onde surgiu a vacina, lá atrás, lá na Inglaterra, tal, da varíola, e como foi evoluindo. É bem legal, viu? Bem legal, eu acho que compensa ler assim. É coisa rápida para ler, você vai ler no celular mesmo, tanto faz, tem rapidinho. E muito legal, viu, Flávio? Vale a pena. Muito bom. Eu já cheguei a ver esse filme, eu lembro, tem uns flashes na minha cabeça, porque eu vi há muito tempo atrás. E é legal ver esse tipo de filme, e muita gente fala que o filme é premonitório, que ele prevê o futuro. Nada disso, gente. É porque o vírus, a pandemia, a epidemia, é uma coisa previsível. Para vocês verem o quanto é difícil lidar com a Covid-19. É uma coisa previsível, que você sabe como se instala, como se espalha, como se dissemina e como se combate. Mas daí a você criar as ferramentas, os recursos para isso, é muito difícil. E é legal você ver esse tipo de filme porque você vê por dentro como funcionam as questões médicas, políticas, sempre norteiam tudo isso. E aí você vai comparando com a realidade e vê que aquela ficção ali ela é bem verossímil. A gente está bem diante dos nossos olhos. Quanto ao livro da história das vacinas, eu achei fantástica a dica dela. Eu sempre falo aqui, quando nós abordamos saúde pública no podcast, que as vacinas e os antibióticos são a dupla que fizeram a qualidade de vida e a expectativa de vida da humanidade crescer muito. Antes das vacinas e antes dos antibióticos, os seres humanos, claro que tem a questão do saneamento básico, outros pontos, mas o ser humano vivia cerca de 35, 40 anos. Então, estudar e ler sobre vacina é ler sobre um dos pilares da civilização moderna. Palmas para a dona Maristela Rossi, Boa. Com as dicas maravilhosas de sempre que ela traz aqui. Agora eu vou trazer as minhas 2 dicas culturais. Vou sair aí da área da saúde pública e vou falar primeiro
sobre um recurso educacional. Sabe quando você digita ali, Luiz, no Word, e você Sim. digita uma palavra errada e aparece uma cobrinha ali, embaixo da Isso, sim. palavra, indicando que Sim. você está errado? Muita gente, quando vai aprender um novo idioma, sofre um pouquinho quando vai escrever os textos, porque não sabe o que está certo ou errado. Porque o Word não faz a leitura de inglês, de espanhol, de russo, de alemão. E tem um recurso online, gratuito para qualquer um, para quem quer usar um corretor de língua inglesa. É o Grammarly. Ele funciona da seguinte maneira: você adiciona ele com uma extensão do Google Chrome no seu navegador, e ele automaticamente ele começa a corrigir tudo que você digita em inglês. Quando você digita no Google errado, ele corrige. Quando você digita errado no seu Word, ele corrige. Quando você digita numa postagem do Facebook, ou Twitter, ou Instagram, no navegador do notebook ou do seu PC, errado, aparece a cobrinha embaixo da palavra. Além disso, você pode entrar no site do Grammarly, adicionar um texto, digitar um texto lá como se fosse o Word, e ele vai corrigindo automaticamente. E além dele fazer essa função da correção, que é o básico que se espera de um corretor, ele ainda indica quando a frase está muito complicada para o leitor, quando você tem que suprimir palavras, quando está clara demais, quando o texto não está coeso, quando o texto não está coerente. E é uma ferramenta fantástica para quem quer evoluir e aprender no inglês, tanto para falar quanto para escrever. Então anota aí, você tem o Grammarly, que é gratuito, só entrar no site, fazer o cadastro, que ele fica automaticamente instalado no seu navegador, e você pode entrar na página do site, digitar seu texto, que ele corrige automaticamente na hora. Agora chega de estudar, vamos relaxar, ou melhor, nem relaxar tanto assim, porque essa dica cultural que eu vou trazer é de uma série mega violenta, que é The Purge, do diretor James de Monaco. Mas por que eu estou indicando essa série mega violenta em tempos de pandemia? Porque talvez o nosso segundo maior problema, além da Covid-19, é o fato da gente não entrar em acordo em relação ao comportamento das pessoas ao nosso redor. Então, alguém quer usar máscara, alguém quer ir para o baile funk, alguém não quer usar máscara, alguém quer ir para a igreja rezar escondido, alguém quer ficar em casa o tempo todo. Essa série, ela trata da seguinte história. Ela é baseada num filme chamado The Purge, e nesse filme é retratado um Estados Unidos futurista, coisa de 10, 15, 20 anos, não tão à frente, e a solução que o governo desse período distópico, diga-se, arrumou para diminuir a violência foi criar o Dia da Purificação, Luigi. E o Dia da Purificação se resume em seguinte: de 7 horas da noite até as 7 horas da manhã, não existe Estado, não existe lei. Você pode cometer qualquer tipo de crime que você não vai ser preso. Não tem polícia, não tem bombeiro, não tem serviço médico, não tem nada. Não tem Estado durante 12 horas. Então você pode cometer qualquer tipo de crime durante esse período, que você está livre durante esse período, e se a polícia cruzar com você na rua depois das 12 horas, também você não é preso. Você tem autonomia total. Evidentemente, quando você vê a série, você vai ver que é o caos completo, brancos, ricos perseguindo negros, gente saindo de Alphaville com machado, com metralhadora para matar mendigo. Só que, ao longo da série, você vai vendo que tem alguns interesses políticos por trás, mas o que eu quero frisar aqui é que, às vezes, as pessoas se fecham em casa, colocam tapume, colocam ferro, alarme, e os inimigos, os assassinos, estão dentro de casa. São pais, mães, filhos, empregados. Às vezes as pessoas se fecham a empresa em alguns determinados episódios e os próprios funcionários se matam ali dentro. Então é uma série muito esclarecedora a respeito da natureza humana. The Purge, primeira e segunda temporada, tem os 4 filmes na Amazon, mas se você quiser pular direto para as séries, dá para pular, que você vai se divertir pra caramba. Sei que é violento, mas faz você pensar bastante sobre a natureza humana, Luiz Rossi. Olha, o filme eu conheço, né? Eu não cheguei a ver o filme inteiro, eu já cheguei a ver partes do filme. Eu acabei dormindo, sei lá. Não sei, não gostei do filme. Eu acabei dormindo no meio do filme. Mas eu já ouvi falar desse seriado aí, então todo mundo elogiando, falando muito bem. Então, olha, vamos procurar aí. A gente tem mais uma dica cultural. A Melanie deixou gravada aqui pra gente, né? E a dica cultural dela é a banda da irmã dela lá no Rio Grande do Sul. Olha só, vamos deixar ela falar e vocês vão ouvir. Eu quero compartilhar, porque a minha irmã tem uma banda aqui em Porto Alegre com os amigos dela. E eles vão lançar o single deles dia 21 agora de agosto. Legal. E aí eu queria compartilhar isso. É uma banda da cena aqui de Porto Alegre, né?
tem um trabalho autoral, eles fazem as músicas deles e tudo mais. E queria deixar aqui o Instagram deles, né? Que é insta.metanoia, que é lá onde eles têm o link pra gente acompanhar esse single, que é dia 21 de agosto, então daqui a 3 dias eles vão lançar. Então, queria convidar todo mundo pra ouvir, né? Ver se curte, e se curtir, compartilhar, né? Ajudar aí a gurizada que tá entrando na cena musical. Bom, vocês ouviram aí a dica da Melanie, na banda da irmã dela, né? Metanoia, achei legal o nome da banda. Vamos curtir, que ela vai fazer a pré-estreia aí no dia 21 da música. Vamos lá, vamos curtir. Vou deixar tudo salvo os links aqui para vocês depois acharem e entrarem para ver como vai ser isso daí. Certo, Flávio? A gente começou falando de vacina, depois falou de série, falamos de banda musical. Agora é a hora dos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Você tem salve por aí, Luiz? Eu tenho um salve, cara. Eu tenho um salve pra Amanda Macedo, que foi a nossa entrevistada aí do último episódio da live que a gente fez, né? Falando sobre cinema e produção audiovisual e tal. Então, é um salve pra ela, porque ela andou divulgando a gente bastante aí, falou que gostou muito de participar. E com certeza a gente vai chamá-la mais vezes aqui pra falar com a gente, viu? Que ela tem bastante coisa pra falar. Ela manja muito de futebol. É uma coisa que a gente acabou não abordando tanto, mas ela manja muito de futebol. Ela teve um programa numa rádio web falando de futebol. Então, tá aí um outro tema que a gente pode chamar para vir conversar com a gente aqui. E produções que ela vai fazer ainda, né? Porque ela tem um caminho longo aí pela frente e tenho certeza que ela vai fazer muito sucesso ainda nessa área de produção audiovisual. É isso aí, Flávio. Hoje eu só tenho esse salve. Legal, salve para Amanda. Eu tenho 3 salves aqui, aliás, 4. Você me lembrou falando de futebol de um outro. O primeiro deles é para Juliane Santos. Ainda não tem data, mas eu vou fazer uma live com ela essa semana. Boa. Justamente para falar do final da Liga dos Campeões. Hoje saiu o primeiro resultado da semifinal. O PSG ganhou de 3-0 do Leipzig, da Alemanha. E amanhã vai ter o jogo Bayern de Munique e Lyon, que é o time da França. Que muita gente nunca imaginou que chegaria numa final de Liga dos Campeões. Está aí à beira da glória maior na Europa. Então a gente vai falar sobre essa final. Eu não sei se na sexta, no sábado, ainda vou agendar com ela, mas já fica atento que logo nas nossas redes sociais vai ter o anúncio dessa live. Também quero mandar um salve para o Roberto Eudes, que é um amigo meu Ele é amigo do meu pai, também por tabela meu, de longa data, um dos caras mais múltiplos que eu já conheci. O cara faz aula de pandeiro, capoeira, é soldador, trabalha no metrô, ele tem 1000 atividades ao mesmo tempo. Ele parece um polvo, é um fenômeno. Tá fazendo aniversário hoje, um abraço para ele. Ele já ouviu o episódio do nosso podcast, algumas edições. É um tipo de mídia que ele gosta também. Quero mandar um salve muito especial para o Mídia e Profecias. Eu não sei, sinceramente, se ele ouve podcast. Eu não sei se ele tem contato com a Amanda, mas eu quero mandar, porque assim como eu falo sempre do César Vieira, o Mídia e Profecias é o tipo de cara que vale a pena conhecer nos fóruns de internet. Eu conheço ele desde o Orkut. Ele tinha uma comunidade que falava de profecias, mas não de maneira bizarra, igual Carlinhos Vidente, essas coisas não. Ele falava de maneira séria, trazia estudos, trazia gente responsável, que não cobrava dinheiro dos outros, principalmente. Então, quando eu quero estudar profecias, vidência, do ponto de vista histórico e para o futuro, eu consulto o que ele já escreveu, o que ele já falou por aí em lives e entrevistas do YouTube. Então, abração para o Mídia Profecias. E eu quero mandar um salve muito especial. Esses dias eu fui fazer uns exames médicos, eu tava com uma dor nas costas. Muita gente tá dizendo que eu tô velho, gente. Mas não é que eu tô velho, vou me defender aqui. Verdade, eu tava pegando aí 200 quilos no exercício e distendeu. Só queria falar isso. E aí eu fui no SUS mesmo, geralmente eu vou no doutor consulta, mas eu resolvi ir ao SUS. E o SUS tá maravilhoso esses dias de pandemia, porque as pessoas estão com medo de ir e não tem ninguém. Tá tudo vazio. E eu cheguei na Ama Fazenda do Carmo, que fica na cidade de Tiradentes, próximo da divisa com Guaianazes, e eu fui atendido pelo Dr. Túlio Bezerra. E eu queria dar os parabéns para ele. E certamente ele não está nos ouvindo, mas eu quero deixar registrado aqui, porque o atendimento dele é muito humanístico, um atendimento muito exemplar. Eu vi ele atendendo pessoas idosas lá de uma maneira muito carinhosa, de maneira muito atenta, porque geralmente você vai no SUS, vai no AMA, o médico ele nem olha para sua cara, né? O cara tá com carimbo, carimbando as receitas, fazendo os garranchos, quando não tem carimbo. Isso aí, não. E eu achei assim muito humano da parte dele, comigo, que sou relativamente jovem,
ele pegou o raio-x e falou, Flávio, isso não é tumor. Porque ele sabia que eu tava me cagando de medo disso, né? Eu sou meio medroso com esse tipo de coisa. Então, o cara leu a minha emoção ali, ele deu atenção, ele olhou para mim, colocou a mão no ombro e falou, não é tumor, fica sossegado. Isso aí é coisa que não é preocupante. E eu queria dar os parabéns porque o SUS, a rede pública de saúde, precisa de médicos e profissionais assim. Eu sei que a rotina é exaustiva, eu sei que os caras não ganham quando deveriam, mas é muito legal quando você vai num ambiente público e vê um profissional daquele nível, que entende, que estudou anos, atendendo de maneira muito humana os pacientes, que eu vi lá não só comigo, mas com várias pessoas. Então eu quero dar um salve e um parabéns para o Dr. Túlio Bezerra, que atende na AMA Fazenda do Carmo, na cidade de Tiradentes. Parabéns para ele. Boa, olha só, hein? Olha só, parabéns pro Roberto Eudes, né, que fez aniversário aí. E muito legal. Bom, tenho mais uma notícia triste aqui, né? A gente, semana a semana, a gente tem trazido aqui pessoas que faleceram de Covid, né? E essa semana chegou aqui perto de mim, né? Foi um tio meu, Vanderlei, que morava aqui em Dayatuba mesmo, e faleceu decorrente à Covid. E, bom, né, não tem nem muito o que falar, deixou a filha que está grávida, vai ter filho agora em setembro. Ele não conheceu o neto, né? Por poucos meses não conheceu o neto. O Tiago e a Ana Maria, sua esposa também, né? Estão aí, né? Ficaram. Enfim, é mais uma vítima da Covid-19 que bateu mais de 100 mil. A gente acabou não fazendo programa semana passada, tal, tava meio corrido e teve essa questão aqui. A gente acabou e não falamos dos 100 mil, né? Passou 100 mil e ainda tem gente que nega que tenha morrido tanta gente de Covid-19. Bom, é isso, Flávio. A gente está aqui semana a semana batendo. Trouxemos um programa hoje dedicado à vacina da Covid-19. E tem gente que nega, né, Flávio? Tem gente que nega, Tiago e Ana Maria, que você falou os Tiago é o nomes? filho, a Ana Maria é a esposa e a Carol, que é a filha que vai tá grávida, que vai ter o neto, o filho agora em setembro. Boa. Sintam-se abraçados pela gente, apoiados pela gente. Claro que a gente não pode fazer nada quanto a isso, é um acontecimento muito triste, mas sintam-se abraçados. E da nossa parte, o que a gente pode fazer é trazer informação de qualidade. Não por meio da gente, que a gente não entende nada disso, mas trazendo pessoas como a Melanie, como a Camila Martini. Eu acho que a gente combate o bom combate, para citar um trecho bíblico, trazendo gente assim. Às vezes parece que é gritar no deserto, quando se lida com ignorância, com gente burra mesmo, gente burra não é questão de cultura não. Gente que vê a verdade e teme não ver. Burrice é esse sentido. E então a gente está fazendo a nossa parte. É humilde, é pequeno, é um grão de areia, mas eu posso dizer para pessoas assim, que perderam seus parentes que do lado do Nada Podcast não existe negacionismo, não existe apoio a medidas imbecis, a gente idiota, e a gente está do lado da ciência e do lado das medidas de bom senso. É isso que eu queria falar aqui. Sinta-se abraçado também, você, Luiz, porque é seu tio, né? A Sim. parte da sua família aí. E é isso. Então, você quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Porque eu já vou para os canais de contato. Bora. Bora. Canais de contato. Eu vou fazer a velha listinha aqui para você entrar em contato com a gente. Você pode mandar mensagem, pode mandar direct, pode mandar tweet, pode mandar o que você quiser que a gente lê aqui e responde. E de quebra você pode ganhar até um salve aqui no ar e ficar ainda mais famoso nas suas redes sociais. Olá. O primeiro de todos, o e-mail que muita gente esquece, mas é tão útil, é tão usado ainda. Pode mandar um e-mail para a gente, porque nós lemos, não somos como certos lugares por aí. E-mail entendo nada podcast @gmail.com. Facebook, entendo nada podcast. Instagram, coloca o sotaque de pronúncia de Luciana Gimenez quando fala Gretchen. Instagram é @entendo nada podcast. Twitter, @entendo N podcast. Além disso, nós estamos em várias plataformas e agregadores. Aí você escolhe o seu preferido, aperta o botãozinho lá e ouve Entendo Nada Podcast. E a dica de hoje para encerrar o programa que eu dou, o Luiz já vai se despedir, mas eu tenho que deixar o aviso aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, principalmente no YouTube. Logo, logo vai ter vídeo bacana lá, vai ter conteúdo bom para você acompanhar. Então siga, porque toda vez que aparecer alguma coisa lá no YouTube, vai ter uma notificaçãozinha no seu celular. Por enquanto, são só os áudios e as lives do programa, mas logo, logo vão ter coisas maiores, mais bem trabalhadas, e você não pode ficar de fora desse conteúdo. Missão cumprida, Luiz Rossi, mais um programa encerrado. Melanie Dutra deu mais um show aqui de informação, didática.
E assim, eu acho que cada vez que a gente termina aqui o Entendo Nada Podcast, a gente já começou a falar do nosso plano aqui alguns episódios atrás, que na verdade o Entendo Nada Podcast é um meio que a gente tem de aula gratuita, com profissionais de alto nível. Então, hoje foi mais um dia assim, uma vez a gente conseguiu ter uma bela aula e partilhou com vocês. Missão cumprida, Luiz Rossi. Boa, missão cumprida. Teve horas que eu queria pegar o caderno e começar a escrever o que ela tava falando, tá ligado? Porque, olha, realmente foi uma aula aqui, ela falou bem, muito bem. Achei muito legal a entrevista, muito legal conversar com ela, porque ela fala de maneira bem clara, né? Então, eu acho isso bem importante no meio científico, e cabe a nós aqui da comunicação dar espaço para essas pessoas também falarem e ampliarem os seus conhecimentos, né? Porque a ciência, ela é legal, é feita lá nos laboratórios, mas ela tem que ser expandida, tem que chegar em todo mundo. E é o que às vezes não acontece, né? Então a gente, no nosso lado da comunicação aqui, a gente abre espaço para essas pessoas. E aqui a gente não abre espaço para negacionista, Flávio. Isso não vai ter aqui não, hein, Flávio? Isso não. Negacionista, defensor de ditadura, aqui não. Aqui a gente traz gente que acrescenta pelo lado da ciência e do bom senso, sempre. Negacionista não passarão aqui. Não passarão. Não passarão nem passarinho. É isso aí. Isso, nem passarinho, nem gavião, nem gaviaiam, como diria o Kiko. E fica o recado no ar aqui. Você que está nos ouvindo, logo pode anunciar aí, Luiz. Você que achou essa pessoa para ser entrevistada, você que produziu esse programa, pode anunciar. Olha, vai vir. Um dos próximos episódios aí vai ser bem interessante, viu? O Flávio falou de Kiko. Vamos falar de Seu Madruga, vamos falar de A Vingança Nunca é Plena. Olha, vai ser um episódio assim que vai marcar, hein? Esse aí vai ser bom. Vocês vão ouvir. Logo vai chegar, vocês vão querer ouvir. Isso aí. Então a gente vai terminar agora esse episódio na Melody Dutra sobre vacinas, com um ar de expectativa para o próximo episódio. Boa. Então vamos encerrando. Obrigado pela companhia. Obrigado por ter nos ouvido. Fomos. Bora, Luiz. Vamos.